431. A caçada a Shu. O King Blood Vulture usou suas asas e abanou os dois Blood Condors em seu caminho, voando para o céu. Um feixe de luz carmesim atingiu, e um cervo das sombras que não conseguiu se esquivar a tempo foi quebrado, espalhando vários tesouros de linhagem por toda parte. Com o comando de grito agudo, o bando de Blood Vultures agora tinha um líder e sua formação mudou imediatamente. Muitos deles voaram alto no céu e, como uma teia, começaram a circular os cervos das sombras, ocasionalmente caindo no ataque. Embora esse método tenha sido eficaz em matar muitos cervos das sombras, os movimentos dos cervos restantes para saqueá-los foram muito rápidos. Depois de pagar o preço de um grande número de vítimas, uma parte delas ainda estourou. Shu. O King Blood Vulture rugiu, trazendo consigo vários Blood Vultures enquanto perseguia. Encontrei você. Lei Lin se encontrou com a pessoa que o perseguia. Era uma magus ruiva. Seu corpo era curvilíneo, uma faixa dourada repousava em sua testa e seu par de olhos longos e estreitos estava fixo em Lei Lin. Meu nome é Lei Lin. Posso saber o seu? Diante de seu olhar que estava pronto para disparar chamas, Lei Lin sorriu levemente, e fez uma reverência nobre, seus movimentos tão precisos que não havia nada para criticar. Thanasa. Este magus feminino não esperava que Lei Lin se sentisse tão relaxado. Embora seu peito estivesse pulando de raiva, ela ainda tinha muito autocontrole ao anunciar seu nome. Você está preparado para admitir seus pecados? Thanasa olhou para o belo jovem à sua frente. Os cativos poderiam ser resgatados no continente central. Além disso, ele não causou muitas baixas à organização dela e também era um humano apoiado pelo clã Ouroboros. Portanto, não era de surpreender que ele ainda estivesse calmo nessa situação. Oh, não, você entendeu mal. O sorriso de Lei Lin era deslumbrante. Eu só quero te perguntar uma coisa. Você gosta de Blood Vultures? O que você quer dizer? A mente de Thanasa não conseguiu processar isso rápido o suficiente. Mas olhando para as numerosas figuras vermelhas aparecendo no horizonte, ela de repente teve uma má premonição. Lei Lin agiu antes que pudesse fazer qualquer coisa, olho da petrificação. Seus olhos tornaram-se âmbar e as pupilas tornaram-se fendas verticais, lançando misteriosos e imensuráveis raios de petrificação. Embora fosse apenas um feitiço inato de nível 1, com a adição de sua força espiritual fase de vapor e a força de sua linhagem, seu poder não podia ser subestimado. Ao mesmo tempo, Lei Lin rapidamente entoou alguns encantamentos, e inúmeras sombras emergiram de todas as direções, formando uma jaula gigante que prendeu temporariamente. A reação de Thanasa foi extremamente rápida. Tempestade. Quase no mesmo instante em que os raios de petrificação apareceram, seus olhos ficaram branco-prateados, liberando uma luz deslumbrante que os bloqueou. Enquanto isso, uma tempestade gigante apareceu atrás dela, formando um tremendo tornado que se agitou e criou caos no interior da jaula. No entanto, o ataque repentino de Lei Lin a fez vacilar. Lança da corrosão. Uma lança verde escura, com ponta branca, apareceu na mão de Lei Lin. Ele disparou em direção a Thanasa, acompanhado por uma rajada de ar. Quão confiante você está de que um mero magus de fase de vapor ousa provocar um magus de fase de cristal? Thanasa estava inexpressiva, mas sua fúria era evidente. Snap! Thanasa estendeu seus braços delicados e pálidos e uma camada translúcida apareceu em cima de sua pele lisa. Lei Lin usou toda a sua força quando disparou esta lança de corrosão adiante e, no entanto, ela pegou assim. Brum! Ela cruelmente esmagou a lança em pó, enquanto Lei Lin empalideceu ao dar vários passos para trás. No entanto, seu sorriso agora era como se ele tivesse se safado de alguma coisa. As sobrancelhas de Thanasa franziram. Só então ela notou que depois que a lança da corrosão foi destruída, uma pena branca apareceu. Pu! A pena branca explodiu em pó e grudou levemente no corpo de Thanasa. Essa aura. E com uma poderosa formação de feitiço de bloqueio. As sobrancelhas de Thanasa franziram e ela imediatamente zombou. Eu só preciso de 2 minutos para. No entanto, sua expressão mudou completamente. Lei Lin, que estava em frente a ela, acenou com os braços em sua direção e ativou a Dark Elven Crown, e imediatamente ficou invisível. Sou. Numerosas figuras negras apareceram. Os servos das sombras de antes rapidamente se lançaram em sua direção, apenas para serem mortos por ela enquanto se dirigiam em sua direção. No entanto, com esta oportunidade,
Eles jogaram alguns cristais de linhagem, ossos e coisas do gênero em suas pernas. Havia um ovo especialmente grande que havia sido batido com tanta força que quebrou, revelando a gêmea clara dentro. Chuchu. Numerosos condores de sangue correram sob a liderança do rei, e ao ver Tanasa, seus olhos instantaneamente ficaram vermelhos. Isso foi especialmente verdade para o King Blood Vulture. Ele cheirou sua pena no corpo de Tanasa. Era uma pena usada especificamente para proteger o osso do dedo lame e era extremamente preciosa. O cheiro era extremamente único e não havia como reconhecê-lo erroneamente. Agora parecia que a pessoa que havia se infiltrado em sua montanha e saqueado a área como desejava, também era o ladrão que havia roubado seu tesouro. O King Blood Vulture estava furioso, um raio carmesim se materializando ao seu redor. Tanasa ficou momentaneamente atordoada. Não importa o quão estúpida ela pudesse ser, ela sabia o que Lelin havia planejado. Espera, ó rei. Tanasa agora estava enviando ondas de força espiritual para a mente do King Blood Vulture, sua última tentativa de se salvar. No entanto, o enfurecido King Blood Vulture ouviria suas explicações. Embora tivesse a inteligência de um adulto, agora estava em um estado de raiva. Normalmente, em seu território, teria o que quisesse. Porque ele ouviria as explicações de um humano. Numerosos raios carmesim a atingiram, afogando-a. Enquanto isso, Lelin havia feito uso da Dark Elvencron e estava voltando sorrateiramente. Brum! O solo virou em uma área, revelando vários itens de linhagem dentro. Gemas vermelhas e ossos brancos estavam espalhados, emitindo um brilho deslumbrante. Tem até ovo de abutre sangrento aqui. Parece uma colheita muito boa. Segurando um ovo gigante nas mãos, Lelin parecia exultante. Era algumas vezes maior que um ovo de avestruz e tinha até padrões vermelhos sangue na superfície, uma poderosa energia vital irradiando de dentro. Lelin podia até sentir uma pulsação da casca. Filhotes de abutres de sangue não podiam ser domados, mas um ainda em seu ovo podia. Não só tinha a capacidade de encontrar tesouros de linhagem, como também era muito popular por sua capacidade de atingir o nível 3 depois de amadurecer. Claro, Lelin não tinha planos de vendê-lo. Em vez disso, ele queria subjugá-lo. O continente central era vasto e limitado. Havia muitos lugares que até os magos ainda não exploraram, e a habilidade de voar do Blood Vulture foi muito útil nesta área. No futuro, ele poderia ganhar um fluxo constante de tesouros de linhagem, o que era a melhor vantagem. A colheita está muito boa. Lelin rapidamente manteve tudo corretamente. Há muito tempo ele havia ordenado aos servos das sombras que colocassem o que quer que tivessem roubado na estrada até aqui. O que quer que tenha sido jogado aos pés de Tanasa era apenas uma pequena porção. Os verdadeiros tesouros haviam sido removidos há muito tempo e estavam todos com Lelin. Depois de verificar todos os seus ganhos, Lelin olhou para trás em direção à montanha dos Blood Vultures, mergulhando em pensamentos profundos. O King Blood Vulture trouxe todas as suas forças principais para aniquilar Tanasa. Afinal, ela é uma magus da fase de cristal, e é possível para ela segurá-los por algum tempo. Devo voltar e vasculhar os ninhos dos Blood Vultures. Lelin imediatamente balançou a cabeça, jogando esses pensamentos atraentes fora de sua mente. Esqueça. O que tenho agora é mais do que suficiente. Eu não deveria correr tanto risco no final como este. Além disso, meu verdadeiro alvo é aquele magus da fase de cristal de nível 3, não o resto daqueles tesouros de linhagem. Os olhos de Lelin brilharam impiedosamente. Droga! Caramba! Caramba! Eu quero massacrar aquele magus miserável e transformar sua carne e sangue em pó e alimentá-lo com uma flor carnívora. Tanasa estava em uma floresta tropical, correndo forte. No entanto, ela evidentemente não estava em muito boas condições. Não só suas roupas estavam em farrapos, fazendo aparecer uma mendiga, como todo o seu braço direito havia desaparecido. Seu rosto estava pálido, com veias verdes visíveis no topo. Este bando de Blood Vultures era verdadeiramente implacável. Para se livrar deles, Tanasa teve que empregar alguns métodos secretos que estimulariam o potencial de seu corpo sucessivamente. Ela até descartou um clone que ela havia nutrido por um longo período de tempo antes que ela pudesse afastar com sucesso o King Blood Vulture. Tanasa estava definitivamente com a boca furiosa, desejando poder comer Lelin viva. TSK, senhora Tanasa, você não parece estar bem de saúde. Você precisa de tratamento.
Na silenciosa floresta tropical, uma voz soou de repente, fazendo o corpo de Thanasa enrijecer. Ela então olhou para o jovem que jamais seria capaz de esquecer, bloqueando seu caminho. Como você chegou aqui? Já destruí todas as auras e cheiros que me identificassem. Thanasa ficou boquiaberta, incrédula. Você não precisa saber. No momento, você só pode responder uma pergunta minha. Lei produziu uma lâmina cruzada preta como tinta e apontou para ela. Submeta-se a mim ou morra. Ele naturalmente usou a Ishi para escanear os arredores e caçá-la, embora Thanasa tivesse escondido sua aura muito bem e destruído todas as marcas de localização que Lelin havia disparado. Nada poderia ser escondido diante do Aiship. Sem pensar em mais nada, apenas os sinais de um humano passando na estrada não seriam capazes de escapar da varredura nanoscópica do Aiship, por mais que Thanasa tentasse cobrir seus rastros. Foi só depois que Lelin confirmou que ela estava gravemente ferida que ele a perseguiu. Thanasa estava na fase do cristal e tinha vários níveis acima de Lelin. No passado, seria uma piada se um vapor Paz e Magus tivesse anunciado seu desejo de matar um cristal Paz e Magus. No entanto, uma pitada de medo já havia aparecido no rosto pálido de Thanasa. Ela não teve escolha a não ser admitir que Lelin tinha força e habilidade para matar, a corrente dela. 432, sub? São magos de nível 3 foram categorizados em vários estágios. Lelin, na fase de vapor, pode comprimir sua força espiritual em uma névoa física e observável. Por outro lado, os magos na fase cristal poderiam solidificar sua força espiritual, preservando-a até mesmo para vender. A força espiritual da fase de cristal tinha uma vantagem inimaginável contra a força espiritual da fase de vapor. Em outras palavras, mesmo que Lelin, Robin e Keisa tivessem se unido contra Lucian, eles não seriam páreo para ele. No entanto, a força espiritual de Thanasa se esgotou há muito tempo, incluindo seus cristais de força espiritual da fase de cristal. Ele não seria Lelin se deixasse uma chance tão boa escapar de sua mão. Os magi da fase de cristal não eram apenas poderosos, eles eram considerados nobres no continente central devido ao seu status como forças de reserva dos magi Estrela da Manhã. Em circunstâncias normais, estava fora de questão para Lelin derrotar magi deste nível. Talvez apenas Duque Gilbert, seu mentor, pudesse. Mas com Thanasa como ela era, seria fácil. Você. A tez pálida de Thanasa corou de raiva, seus dedos tremendo, como um humilde magus da fase de vapor ousa falar comigo assim? Parece que vou ter que ajudá-lo a voltar à realidade. Lelin suspirou de decepção ao ver seu comportamento. Sua figura se transformou em um raio de luz e brilhou na frente dela. Tump. Ele deu um soco na bochecha de Thanasa. Buzz. Uma barreira de luz foi criada ao redor de Thanasa enquanto um brilhante anel de rubi brilhava. Foi, no entanto, muito fraco para deter Lelin, pois ele facilmente rompeu. Em um piscar de olhos, Thanasa foi lançada voando, com uma grande mancha vermelha em sua bochecha. A Meteor Sword já alcançou seu pescoço antes que ela pudesse reagir. Agora a escolha. Renda-se ou morra. Houve uma mudança no tom de Lelin. Agora ele exigia com total desdém, cada palavra picando com uma vibração de gelar os ossos. Ele havia decidido matar se ela escolhesse. Ele certamente não queria deixar para trás um oponente da fase de cristal. Thanasa sabiamente escolheu ficar em silêncio na frente do Lelin de coração frio. Essa sensação de morte iminente era familiar para ela. Ela sentiu como se tivesse voltado aos tempos de fragilidade e fraqueza, pois velhas memórias vieram à tona e ela momentaneamente ficou perturbada. O que há com o estado mental dessa mulher? Lelin balançou a cabeça. A reação de Thanasa não foi nada fora do comum, pois ele estava ciente da instabilidade psicológica comum dos magi. Havia também seus ferimentos a considerar. Além disso, todos os que entraram na Terra Esquecida certamente teriam um passado sombrio. Estou apenas dando-lhe 3 minutos. Seja rápido. Lelin apertou a espada com mais força e aproximou do pescoço de Thanasa. Outros magi da fase cristal provavelmente teriam um senso de dignidade e orgulho, mas as coisas eram diferentes na Terra Esquecida. Aqueles magos humanos que entraram aqui eram principalmente aqueles que haviam chegado a um impasse, dispostos a renunciar a tudo por um meio de sustento. Foi fácil para Mtu capitular. A voz fria de Lelin chamou a atenção de Thanasa. O rubor de raiva em seu rosto já havia se dissipado, deixando para trás uma tela de marfim. Eu
Me rendo. Ela respondeu tão suavemente que Lei Lin mal conseguia ouvir alguma coisa. Como se fosse uma deixa, Thanasa caiu mole no chão, sua coluna perdendo o apoio no momento em que ela concordou. Suas lágrimas eram incontroláveis. A espada meteoro permaneceu em seu pescoço apesar de tudo. Faça um juramento. Além disso, abandone sua fonte espiritual. Sua voz era fria como gelo. Eu. Thanasa. A hesitação cruzou os olhos de Thanasa enquanto ela travava uma batalha interna. No entanto, ela acabou optando por se render. Um fio brilhante de fonte espiritual foi liberado de sua testa e pousou na palma da mão de Lei Lin. Essa era a tábua de salvação de um magus. Se não fosse voluntário, seria completamente impossível oferecê-lo a outra pessoa. As regras eram ainda mais rígidas no continente central, para impedir o domínio de um sobre o outro. Claro, isso não impediu que pessoas com influência e poder o cometessem, mas, da mesma forma, tinha que ser feito em segredo ou seriam boicotados por todos os magos. Isso não foi problema para Lei Lin, já que ele não planejava que Thanasa fosse vista por outras pessoas. Mestre! Thanasa gritou com uma voz profunda e se levantou. Ela parecia uma marionete quebrada, alguém que havia perdido sua alma. Sendo forçado a entrar na Terra Esquecida, você deve ter seu próprio passado sombrio. Mas fique tranquilo, não vou obrigá-lo a fazer coisas que são vergonhosas para os magos. Em vez disso, posso lhe dar esperança. Uma esperança de vingança. Havia um tom encantador na oferta de Lei Lin e os olhos de Thanasa se iluminaram um pouco quando a palavra vingança soou em seus ouvidos e uma pitada de raiva passou por ela. Isso mesmo. Vingança. Lei Lin fez contato visual com Thanasa e baixou a voz. Eu prometo, quando eu for forte o suficiente para me vingar de você e não me preocupar com as possíveis repercussões e retaliações, vou ajudá-lo a realizar seu sonho. Isto é, se você trabalhar para mim de todo o coração até então. Não estou tentando ser condescendente com você. Veja bem, cheguei à fase de vapor com menos de 100 anos de idade. Além disso, não haverá problemas em avançar para o Reino Estrela da Manhã por causa da minha linhagem Kemoin. No fundo, Lei Lin sabia que, com seu método, Thanasa só estaria disposta a se tornar uma marionete para ele. Para ordenhá-la por tudo que ela valia, Lei Lin precisava inflamar seu espírito de batalha, alimentando-a com esperança. E em vez de promessas vazias, ele promoveu suas habilidades para Thanasa, provando sua capacidade de ajudá-la em sua vingança. 100 anos. Fase de vapor. Thanasa olhou para Lei Lin com uma intensidade elevada. 100 anos de idade era definitivamente velho para os humanos. Mas para a magia, especialmente aqueles que estavam no nível 3 e acima, isso nem seria considerado puberdade. Para Lei Lin, que tem o talento e a linhagem da serpente gigante Kemoin, seu status no clã Ouroboros não pode ser esquecido. Tudo isso apontava para uma coisa: havia uma chance substancial de ele se tornar um Morningstar Magus. Mesmo alguém com a capacidade de escapar de um nível 3 Cristal Paz e Magus desmoronaria como papel diante de um nível 4 Morningstar Magus. Estou à sua disposição, mestre. Eu, Thanasa, serei sua serva mais leal enquanto minha vingança estiver garantida. Thanasa se ajoelhou e cerrou os dentes, um pouco mais disposta desta vez. Embora fosse uma mera promessa sem aliança, o que mais poderia uma cativa como ela negociar? Lei Lin cacarejou. A adição de Thanasa foi definitivamente um reforço para Lei Lin, dada a força dela que era maior que a dele. Além disso, ela ficaria escondida do público, pois essa assistência seria realizada em segredo. Esse era o plano de Lei Lin o tempo todo, reunir o máximo de força subterrânea possível, caso algo inesperado ocorresse. Tome essas poções, rapidamente se recupere. Lei Lin mostrou generosidade com a recém-recrutada Thanasa e a presenteou com 3 tubos de cores diferentes. Poção de cura de alta qualidade. Poção de recuperação de força espiritual de alto grau. Poção de regeneração sagrada. O rosto de Thanasa ficou surpreso ao reconhecer essas 3 poções. Além de seu preço celestial, essas poções eram fortemente utilizadas por organizações de grande escala como suas reservas de guerra e nem podiam ser compradas com dinheiro. Isso era especialmente verdadeiro para a poção sagrada de regeneração, que poderia estimular o crescimento de membros tão bons quanto o original, sem absolutamente nenhum efeito colateral. Não era familiar, mesmo para um magus de nível 3 como Thanasa. Obrigado, mestre. Thanasa curvou-se e suspirou aliviada. Não mencione isso,
É apenas algo que eu fiz. Leilin aumentou sua credibilidade. Com certeza, os olhos de Tanasa se arregalaram com sua frase. Ela estava além de impressionada. Avançar para a fase de vapor antes dos 100 anos era incrível o suficiente. Ela não esperava que Leilin fosse um grã-mestre de poções também. Isso foi genial no seu melhor e seria considerado raro, mesmo no continente central. Desde que não houvesse percalços ao longo do caminho, o sucesso era praticamente garantido. Sugestões de esperança encheram os olhos de Tanasa enquanto ela observava Leilin. Simultaneamente, em uma área clandestina, Noah estava olhando para seu prato, o rosto sem cor. Havia uma substância indistinta semelhante a um fígado ensanguentada sobre a porcelana branca, emitindo uma névoa calcária. Eog. Noah colocou a palma da mão sobre a boca, resistindo ao impulso de engasgar. Em sua visão, o estômago do Barbarian Bear Xamã foi cortado e uma grande quantidade de gordura amarela fluiu dele. Também havia vestígios visíveis do esqueleto dentro. Tio, eu não posso mais fazer isso. Noah chorou pelos espaços de seus dedos. Robin também não parecia bem. Seu corpo estava sem grandes pedaços de carne e ele estava coberto de feridas terríveis. Corria o boato de que este lugar é dominado pelo pecado da gula. Seremos atacados se pararmos de comer. Temos que continuar. O sucesso será nosso se eles falharem primeiro. Robin persistiu em suas melhores habilidades, enquanto a mão de Noah tremia enquanto ele pegava seus talheres. No final das contas, ele os colocou no chão novamente. Toda a comida que foi criada a partir do pecado da gula e devido a ela, todos os feitiços seriam inutilizados. Somente sua própria tenacidade poderia ajudá-los a suportar a festa. Toque, toque, toque. O sino melodioso tocou de longe, mas para o trio parecia que vinha das profundezas do inferno. 433. Resgate. Noah fez várias tentativas para pegar a faca e o garfo, mas desistiu no meio do caminho, deixando escapar uma expressão de intenso sofrimento. Ele desabou na mesa de jantar com um estrondo, os dentes cerrados com força. Da mesma forma, Robin tinha uma expressão de dor no rosto enquanto suportava a náusea e engolia um pedaço de carne ensanguentada. Em 30 segundos, o toque dos sinos chegou ao fim, durando apenas um curto período. Cachá. Do nada, parecia que uma enorme boca invisível deu uma mordida. Neste momento, Noah soltou um grito profundo. Uma grande parte de sua carne estava faltando no lado direito de sua cabeça, sua orelha havia desaparecido completamente. De lado, seus horríveis dentes brancos podiam ser vistos. Foi uma visão horrível. De repente, um raio de luz brilhou. Uma orelha ensanguentada, ainda se contorcendo inconscientemente, apareceu diante de uma figura escura. Eka. Depois de algumas rodadas, Robin e Noah empalideceram, agora parecendo cadáveres. No entanto, o Barbarian Bear Xamã do outro lado finalmente atingiu seu limite e desabou sobre a mesa. Buzz. Como se um sinal tivesse sido dado, o Barbarian Bear Xamã foi imediatamente movido para a 13ª cadeira, que estava desocupada. Quando isso foi feito, numerosas figuras escuras se lançaram sobre ele. Ah! O urso xamã bárbaro gritava continuamente. Logo depois, pelo e pele começaram a desaparecer pedaço por pedaço, seguidos por carne, veias e até ossos. O urso xamã bárbaro da fase de cristal não tinha mais poder para revidar e desapareceu dentro das figuras escuras. Mesmo até o último momento de sua vida, o Barbarian Bear Xamã ainda estava muito consciente, como pode ser visto pela expressão em seus olhos. Depois que eles engolfaram o Barbarian Bear Xamã, as muitas figuras escuras se dispersaram e desapareceram no ar, uma após a outra. Ao mesmo tempo, Noah podia sentir o forte aprisionamento desaparecendo. Finalmente acabou. Ele suspirou, caindo no chão logo depois. Ele começou a vomitar, quase a ponto de vomitar bile. Eu juro. Não poderei comer nada por pelo menos 3 meses. Apesar de sua expressão amarga, as feridas corporais de Noah estavam de fato cicatrizando rapidamente. No entanto, os olhos fervorosos de Robin estavam fixos em uma parte específica do vazio. Do ponto de vista de Noah, uma presença já havia chegado em algum lugar. Que recompensa você deseja? Uma voz inexplicável soou no coração dos 2 homens. Eu quero. Robin respondeu. Sua voz era profunda, mas ainda mais, carregava sua excitação irreprimível. Neste momento, Leilin saiu do jardim ecológico com Tanasa e eles voltaram para o corredor ilusório. Mestre.
De acordo com nossa pesquisa, poderemos sair depois de passar por mais 3 pontos espaciais. A condição de Tanasa parecia ter melhorado muito, e até mesmo seu braço perdido foi capaz de crescer novamente com a ajuda das poções. Sim, Leilin assentiu. Depois que sairmos, fique na Terra Esquecida por enquanto. Espere por uma oportunidade de escapar e se juntar a mim. Você tem alguma restrição em sua organização? Não. Eu sou um dos líderes da Aliança dos Exilados, não concordei com nenhum tipo de contrato de vinculação de almas. Tanasa respondeu rapidamente. Não foi surpreendente, dada a força da fase de cristal. Isso é bom. Leilin assentiu. Ele estava prestes a dizer mais alguma coisa, mas de repente, sua expressão mudou e ele deu uma olhada em Tanasa. Tanasa reconheceu com um aceno de cabeça antes de desaparecer em uma onda de água. Com base nas leituras da E-Chip, as ondas de energia Magus foram detectadas à frente. Como Tanasa era um plano de Byakupa arranjado por Leilin, ela não podia se mostrar facilmente na frente de estranhos. Leilin sorriu para Tanasa, que agora estava escondida atrás da água, e passou por uma esquina. Então, ele viu um feiticeiro vestido com uma túnica preta, caído no chão. Uma poça de sangue negro estava crescendo ao lado dele. Leilin conhecia bem esse feiticeiro, ele era um dos homens de Keza, chamado Arcus. Acorde, Arcus. Leilin virou Arcus e imediatamente notou as feridas entrecruzadas em seu peito enquanto o sangue escuro jorrou continuamente. Maldito poder! A expressão de Leilin endureceu quando ele sentiu um enorme poder dos cortes longos e estreitos. Como um magus, Leilin era conhecedor de maldições, especialmente as do livro da Serpente Gigante, deixadas para trás pelo grande magus Seron. Eles o inspiraram muito e até o levaram a desenvolver muitos novos por conta própria. Esse conhecimento ajudou muito quando ele estava na Costa Sul. No entanto, quanto mais profundo seu conhecimento, mais ele entendia sobre a estranheza e a dificuldade em lidar com tal poder. Em particular, as maldições dos tempos antigos eram aquelas com as quais Leilin não estava disposto a entrar em contato até agora. Parecia que o castelo de areia movediça também continha um terrível poder de maldição, e esse poder já havia chegado a Keza e seu grupo. Para o inconsciente Arcus, cujo rosto estava levemente marcado por um feitiço feito de fumaça escura, Leilin olhou para ele e disse, hoje é seu dia de sorte. Ele então sorriu e tirou um tubo cheio de uma solução verde de sua bolsa de couro. Leilin aplicou o fluido espesso e verde nas feridas de Arcus gota a gota. Cisle. O fluido verde imediatamente passou por uma estranha transformação ao se condensar em muitos minúsculos vermes verdes, que permaneceram na pele de Arcus. Era uma visão bastante repugnante. Depois disso, os numerosos vermes verdes apontaram para a fumaça escura e se lançaram sobre eles. Eles engolfaram o poder da maldição das trevas como se estivessem fazendo uma refeição. Com o passar do tempo, a fumaça escura no rosto de Arcus desapareceu lentamente e ele abriu os olhos. Mestre Leilin. Obrigado por me salvar. Arcus percebeu a situação em que estava. Ele lutou para se curvar, mas foi parado por Leilin. Aconteceu alguma coisa com a irmã Keza e os outros. A voz de Leilin era calma e cheia de sabedoria. Sim, sim. Depois que entramos no castelo de areia movediça, fomos atacados. Arcus respondeu com seus lábios pálidos e secos, parecendo um pouco assustado. É um monstro aterrorizante em forma humana. Além de feitiços e ataques físicos serem ineficazes, as feridas infligidas por sua tesoura não podem cicatrizar. Ele também possui uma capacidade assustadora de entrar no vazio e se curar. Senhor, por favor, salve meu mestre. Arcus implorou sinceramente. Não se preocupe. Somos uma organização de irmãos de linhagem e Keza também é minha irmã. Eu não vou deixá-la em apuros. Ao invés disso, você. Estou bem. Eu posso sair sozinha. Arcus sabia com certeza que sua presença era um fardo, então ele tomou uma decisão sensata. Tudo bem. Já estamos perto da saída. Tudo o que você precisa fazer é evitar os magos lá fora, então saia dessa dimensão de bolso. Leilin assentiu e observou Arcus enquanto ele mancava para fora do lugar. Mestre, você vai salvá-los. Uma onda varreu o espaço vazio e Tanasa, que estava escondida todo esse tempo, apareceu novamente. Sim. Leilin assentiu. Keza tinha sido boa com ele e eles eram relativamente próximos. Ele tinha que salvá-la. Claro, mais importante,
Através de sua análise de arcos, Leilin já havia se preparado para a referida maldição. No mínimo, ele poderia garantir sua própria segurança. Se fosse assim, não havia razão para se recusar a resgatá-los enquanto ele estivesse aqui. Você não precisa mais se envolver com esse assunto, pode sair primeiro, Leilin ordenou Tanasa. Depois disso, ele imediatamente entregou uma grande caixa preta para ela. Você tem que guardar o conteúdo desta caixa com cuidado. Não abra, devolva para mim quando nos encontrarmos novamente mais tarde. Sim, mestre. Tanasa fez uma reverência. Depois de receber a caixa de Leilin, uma luz brilhante brilhou e o item desapareceu. Embora raros, artefatos espaciais podem ser encontrados até mesmo na costa sul e na zona do crepúsculo, sem falar no continente central. Tanasa muito havia entrado na fase cristal. Um artefato de armazenamento não era grande coisa. Enquanto observava a silhueta de Tanasa se afastando, Leilin virou na direção oposta e desapareceu no corredor. Uf! Keza se escondeu atrás de uma grande prateleira, e seu peito alto subia e descia instável enquanto ela respirava. Como é? A armadilha funcionou? Ela perguntou a um bárbaro de pele verde ao lado dela. Tanto Keza quanto o bárbaro de pele verde tinham feridas longas e estreitas em seus corpos. Uma poça de gás escuro circulava acima dessas feridas. Esses dois magos estavam quase totalmente esgotados de suas energias e estavam em sua pior condição. O labirinto Fogbound só pode prendê-lo por 3 minutos. O bárbaro de pele verde disse amargamente. Droga! Essa quantidade de tempo não é suficiente para nos recuperarmos, sem falar que passamos pelo corredor ilusório. Keza parecia desesperada. Sendo perseguido pelo Homem de Preto, especialmente depois de sofrer tais ferimentos, o corredor ilusório se recusou a transportar uma pessoa amaldiçoada como ela várias vezes. Eles ficaram praticamente presos lá enquanto ainda estavam vivos. A essa altura, os dois magos já estavam no limite. Eles não tinham mais forças para revidar. Eu nunca esperei morrer aqui, e com um anão de pele verde ao meu lado. Keza soltou um leve suspiro. O que você disse, mulher? Irritado depois de ser chamado de anão, o bárbaro de pele verde pulou e apontou seu cajado para o nariz de Keza. Se vocês não tivessem se intrometido e matado muitos dos membros do nosso clã, não teríamos perseguido vocês e não teríamos encontrado aquela coisa. Você. Keza queria refutar mais, mas sua expressão mudou de repente. Ela e o bárbaro de pele verde se esquivaram em direções opostas. Caixa. Uma brilhante luz branco-prateada passou e a grande prateleira foi dividida em duas. Ele expôs a silhueta de um homem em um sobretudo preto que segurava uma tesoura emitindo um brilho agudo. Ah não! Ele quebrou mais cedo do que o esperado. O bárbaro de pele verde ficou pálido, parecendo ainda mais verde do que o normal, e começou a tremer. Foda-se! Eu sabia, vocês anões de pele verde não são confiáveis. Fora de seu desespero, Keza começou a xingar. O homem de preto soltou um uivo, ambíguo. Os sons da tesoura ecoaram enquanto seus passos se aproximavam lentamente. Com seu mar de consciência agora seco, um sorriso amargo surgiu no rosto de Keza. No entanto, o homem de preto evidentemente não era de mostrar misericórdia, mesmo para com uma mulher, quando levantou a mão e perfurou os olhos de Keza com a tesoura. Bola de fogo explosiva. Uma enorme explosão soou. Numerosas figuras escuras se reuniram para formar uma jaula e prenderam o homem de preto. 434. Fuga. Keza se sentiu tonta. Sua cabeça estava girando, mas logo caiu em um forte abraço. Leilin. Ela foi pega de surpresa e gritou o nome dele. Irmã, parece que você está em uma situação difícil. Leilin esfregou o nariz e gentilmente deitou Keza no chão. Ele então jogou uma poção nela. Esta é uma poção purificadora, pode eliminar a energia da maldição do seu corpo. Use o mais rápido possível. Obrigado. O rosto de Keza brilhava com um lindo sorriso. Tendo acabado de escapar da morte, ela ficou especialmente tocada. Espere. Isso. Você também pode me dar um? O enorme mago bárbaro de pele verde rolou como uma bola e estava ambicioso para agradar. Hein? Leilin olhou para Keza. Dê a ele. Afinal, lutamos lado a lado. Keza sentiu com a cabeça. Neste momento, inúmeras sombras negras explodiram com um estrondo. Trenchcoat ficou no centro, completamente ileso. Ele fez contato visual com Leilin e começou a rugir.
Esse tipo de sentimento não é uma maldição híbrida comum. É uma maldição genética. O rosto de Lelin ficou absolutamente sério. A chamada maldição do gene era uma maldição de alto grau. Tinha a capacidade de se materializar, o que era extremamente difícil de curar. O próprio Lelin havia dominado algumas maldições. No entanto, nem ele tinha muita certeza sobre essas maldições genéticas. Eu vou cuidar dele. Vocês dois, usem as poções e saiam o mais rápido possível. Ele disse em uma voz profunda. Como acontece com qualquer maldição, havia limitações no escopo do efeito. Quanto à maldição do gene de Trenchicoat, provavelmente o impediu de deixar os limites do castelo de areia movediça. Na verdade, ele pode nem conseguir passar pelo corredor ilusório na camada externa. Kese e o bárbaro de pele verde concordaram com a cabeça e abriram os tubos de ensaio. Certo, para uma maldição de alto grau fazer uma aparição é uma sorte. Há muito tempo queria estudá-los. Os olhos de Lelin se iluminaram como uma faísca de fogo. Ele jogou fora um grande número de poções. Um flash de chamas verde jade acendeu e ardeu ferozmente. DKJSKLGMNESKLM. Trenchicoat parecia ter algumas apreensões em relação a essas chamas e murmurou algumas palavras sem sentido. Shipai. Lelin ordenou, compare com todos os idiomas no banco de dados. No entanto, a chip não registrou as palavras de Trenchicoat e, portanto, não conseguiu encontrar uma resposta. Vamos. Kese e o bárbaro de pele verde gritaram. Ambos tiveram as energias negras amaldiçoadas de seus corpos expelidas com sucesso pelas poções purificadoras. Enquanto observava Lelin e seus dois companheiros partindo, o sobretudo do lado oposto gritou alto e avançou contra eles. Crackle. Uma grande quantidade de chamas verdes jade ardia ferozmente em seu corpo. Grandes pedaços de roupas pretas estavam caindo no chão, revelando a pele marcada por baixo. Um ferimento longo e hediondo se estendia desde a omoplata direita. Parecia uma enorme centopeia negra, uma visão sinistra e horripilante. O que fez Lelin franzir a testa foi o fato de que o poder profundo e brutal da maldição parecia mais pronunciado e vigoroso no corpo de Trenchicoat. Corra, agora! Lelin acenou com a espada meteoro em sua mão, trazendo venenos horríveis e as sombras afiadas e radiantes da espada, fazendo com que as estruturas ao redor desmoronassem uma a uma. Use isso. O bárbaro de pele verde estendeu uma bola de cristal brilhante que irradiava belos e brilhantes raios. Esta é uma bola de cristal de fuga. Consiste em pelo menos 5 feitiços de fuga, o suficiente para nos tirar daqui. O magus bárbaro de pele verde encontrou os olhos de Lelin e explicou a ele, aparentemente tentando ganhar seu favor. Bom trabalho. A luz azul em seus olhos brilhou e o Aishipa afirmou a autenticidade da bola de cristal e suas funções favoráveis. Ele imediatamente estimulou a bola de cristal e os três desapareceram em um flash ofuscante. Uma sombra negra passou zunindo e o par de tesouras de Trenchicoat cortou o espaço vazio enquanto produzia rugidos incoerentes e sem sentido. Dentro do corredor ilusório, as paredes ao redor estavam cheias de imagens de muitas plantas e flores. Muitas das plantas estavam em um ciclo contínuo de vida, desde a germinação até o crescimento, depois florescendo e, finalmente murchando. Bang! 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 Barulhos altos e objetos pesados caindo foram ouvidos. Lelin e o resto estavam no meio do corredor. Tudo bem. Não consigo mais sentir o poder da maldição neste local. Vocês estão todos seguros? Ele fechou os olhos e exclamou. Ao ouvir suas palavras, Kese e o bárbaro de pele verde abriram sorrisos de alívio e alegria. Então, agora é hora de discutir. Como devemos lidar com isso? Lelin apontou o dedo para o bárbaro de pele verde, revelando um sorriso sinistro e calculista. Ah! Não! Você não pode fazer isso comigo. Eu salvei a vida do seu companheiro. E até lutamos lado a lado na batalha. O bárbaro de pele verde levantou os 2 braços, implorando inocentemente. Não adotou nenhuma forma de resistência, pois sua força espiritual havia sido drenada alguns dias atrás, quando estava em perseguição. Ele até precisava de Lelin para estimular a bola de cristal de escape, pois não era capaz de fazer isso sozinho. Mas o fato é que você veio aqui para nos capturar, não? Lelin viu através de seus truques desajeitados. Assim, ele ergueu a lâmina cruzada e apontou para o cérebro do bárbaro de pele verde. Vendo como as coisas aconteceram, você pagou o preço de acordo.
Vou poupar sua vida desta vez. Naquele momento, Lelin revelou suas verdadeiras intenções. Tendo ouvido o que lhe disse, Keza, que inicialmente estava descontente, de repente saiu de seu estado emocional. Mas eu não possuo nenhuma outra coisa boa. O mago bárbaro de pele verde implorou lamentavelmente, mas secretamente tirou um estranho bracelete de sua mão direita. Lelin se recusou a acreditar nisso. Sendo um cristal paz e magus, como poderia não ter alguns ases na manga? Olhando para a situação atual, embora ambas as partes estivessem gravemente feridas, elas poderiam ter reunido suas forças restantes para outra luta. No entanto, Lelin queria apenas compensação e não queria testar o limite da parte oposta, o que inevitavelmente causaria sofrimento a ambos. Entregue a compensação. Ou você quer começar uma briga aqui? O tom de Lelin era duro e intenso. Irmã Keza. Quando a compensação for apresentada, dividirei 50% com você. Assim que essas palavras foram ditas, Keza imediatamente se aproximou do lado de Lelin, mostrando seu apoio. Para essa exploração, Keza acabou perdendo as economias de sua vida e não havia como ela pisar no castelo de areia movediça novamente. Ela também havia perdido 3 assistentes capazes, que estavam todos mortos, então agora ela ansiava por uma compensação por suas perdas. Vendo como Keza reagiu, o bárbaro de pele verde soltou um sorriso amargo. Todos vocês, magos humanos, são astutos e gananciosos, piores que o diabo. Resignou-se ao seu destino, agachou-se e entregou uma bolsa preta a Lelin. Vá em frente e dê uma olhada. Meus tesouros estão todos aí. Lelin estendeu a mão para receber a bolsa que parecia ser feita de pele de animal. Após uma investigação mais aprofundada, muitos itens úteis de luzes brilhantes e cores vibrantes puderam ser vistos. Os magi da fase de cristal na Terra Esquecida não eram tão ricos quanto os magi da fase de cristal em outros lugares, mas era o suficiente para agradar os 2 magi da fase de vapor. Havia tantos materiais preciosos dentro que Keza ficou deslumbrada com seu esplendor extraordinário ao soltar um grito emocionante. Lelin escolheu alguns dos mais preciosos, incluindo algumas cópias de notas e depois entregou a bolsa para Keza. Keza derramou seu charme delicado em Lelin em agradecimento, então começou a escolher as joias da bolsa sem restrições. Quando ela finalmente passou a bolsa para o bárbaro de pele verde, era óbvio que a bolsa estava enrugada e leve, com muitos itens faltando. O bárbaro de pele verde ficou com o coração partido. Tudo bem. Já que o resgate foi pago, partiremos. Lelin curvou-se ligeiramente. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso enquanto caminhava rapidamente pelo corredor com Keza. Eles desapareceram no final, deixando o bárbaro de pele verde sem palavras e amargo. Alguns dias depois, no deserto ao redor do castelo de areia movediça, em uma área subterrânea escura e sombria, uma onda de raios vermelhos brilhantes passou, e as silhuetas do pai e o sobrinho, Robin e Noir, apareceram do nada. Vocês 2 estão finalmente aqui. Lelin e eu estamos esperando há muito tempo. Keza se levantou, com um tom de insatisfação na voz. Logo depois, ela olhou atentamente para Robin. Você. O que aconteceu? Usando suas habilidades de detecção de aura, parecia que Robin havia mudado muito, mas ela não sabia dizer exatamente o que mudou. Hein? Lelin examinou atentamente o rosto de Robin. Não houve mudança em sua aparência externa, com uma aparência extraordinariamente encantadora. Mas no espaço entre as sobrancelhas, havia um símbolo preto adicional impresso. Vários sósias de vasos sanguíneos cobriam toda a sua testa. O que mais surpreendeu Lelin foi que a linhagem da serpente gigante que morreu no corpo de Robin parecia estar se fortalecendo continuamente, com a tendência de se purificar gradualmente. Se não fosse pela linhagem extremamente pura e concisa no próprio corpo de Lelin, junto com a sondagem do AI-chip, ele não teria notado tais mudanças. Não é nada. Pelo contrário, nunca me senti melhor. Robin riu, racional como sempre, enquanto sacava uma enorme pata dianteira e começava a mordê-la. Havia escamas cobrindo toda a pata dianteira do animal e sangue preto púrpura ainda pingava do local cortado. Era claramente uma criatura de alta energia, da vizinhança. Robin devorou sua comida com gosto e terminou com apenas alguns bocados, carne e ossos. Ele sentiu que poderia estar errado. Mas depois de comer a carne, a linhagem de Robin parecia ter se fortalecido ligeiramente novamente. O rosto de Noah ficou branco depois de testemunhar Robin se banqueteando com sua comida.
Ele se virou, não ousando dar outra olhada. E o que aconteceu com você? Leilin teve uma premonição. Ele tinha certeza de que Robin havia adquirido alguns recursos raros do castelo de areia movediça. Claro, ele teve seu próprio encontro fortuito e os benefícios não foram pequenos. A sorte não brilharia em apenas uma pessoa, e Leilin entendeu essa teoria. Não. Nada, foi apenas uma experiência traumática. Posso jejuar por um período, não quero nem ver ninguém comendo nada. Noah acenou com a mão fracamente. As lembranças horríveis do jantar anterior deixaram uma impressão profunda e horripilante nele. Noé experimentou muito pouco, deixe-o estar. Precisamos deixar a dimensão do bolso de areia movediça imediatamente. Alguma objeção? Robin estava evidentemente lúcido e sábio, não mencionando nada sobre suas experiências no castelo. Leilin e Keza também tiveram muito tato para perguntar. 435. Caçador de demônios, não importa os lucros ou perdas, é hora de partir. Leilin assentiu, aprovando a sugestão de Robin. Ele ganhou bastante desta vez e há muito tempo sentiu vontade de partir. Mais importante, sua perseguidora, Tanasa, havia se rendido a seu serviço. O magus bárbaro de pele verde também foi gravemente ferido, e somente após ser extorquido de materiais preciosos ele foi libertado. Quanto ao caminho que Robin havia tomado, era evidente que havia sido desastroso. Estes eram os magos da fase de cristal. As três potências lá fora provavelmente estariam batendo os pés de ansiedade. No momento em que eles reagissem à situação, Leilin e os outros provavelmente enfrentariam o ataque conjunto das três potências. No final de Leilin, os Black House Nakiwaloks que Robin e Roya trouxeram estavam todos mortos, e aqueles que seguiam Keza provavelmente estavam em uma situação semelhante. Arcus, que Leilin resgatou, não os encontrou aqui. Isso só teria acontecido se ele tivesse outros planos, ou se tivesse se deparado com alguma situação inesperada, fazendo com que sua força diminuísse muito. Se eles não escolhessem escapar agora, eles iriam esperar para serem mortos. Tudo bem, eu também concordo. Keza parecia impotente. De todos aqui, ela ganhou menos, e não foi nem o suficiente para compensar a perda dos três Swalocks de sua família. Quando ela voltasse, isso seria um grande golpe para eles. A ansiedade era aparente nos olhos de Keza. Quanto à saída, é definitivamente impossível passar pela entrada da dimensão do bolso. Devemos usar nosso plano original e procurar as áreas mais fracas da dimensão de bolso e usar runas de fuga para rasgar o espaço e sair. Robin exclamou. A entrada do reino secreto provavelmente foi colocada sob forte guarda militar há muito tempo pelas três organizações. Leilin e Keza não sugeririam sair dessa maneira, e todos concordaram com a cabeça. Ponto. Sob os raios escaldantes do sol, a umidade do solo evaporou, aparecendo rachaduras no interior. Em algum lugar, muitas rachaduras convergiram e causaram uma explosão terrível. Um buraco se abriu no vazio e algumas figuras lamentáveis saíram correndo de um túnel. Com base nessas partículas de energia, parece que escapamos com sucesso e alcançamos a Terra Esquecida. Leilin comentou depois de sentir as partículas de energia que eram tão esparsas que podiam ser ignoradas ao seu redor, bem como os arredores desolados. Isso mesmo. Este deve ser o Tuque Barrenlands perto da Forgotten Land, que fica muito perto da Cidade dos Pecados, Nefas. Robin verificou os arredores e parecia exultante. Leilin não esperava que suas habilidades em calcular as áreas onde o espaço é fraco fossem tão impressionantes. Sim. Você não apenas usou o menor tempo possível e encontrou o lugar onde o espaço era fraco, mas também evitou as tempestades espaciais e escolheu um lugar mais próximo da cidade de Nefas. Não foi uma tarefa simples encontrar o nó espacial mais fraco em uma dimensão de bolso. Para a magia, isso exigiria uma habilidade de sondagem muito precisa e meticulosa, e os requisitos, quando se tratava de cálculo, eram ainda mais assustadores. E o que você está dizendo? Isso é apenas uma coincidência. Leilin esfregou o nariz. Tudo isso pode parecer difícil para um magus comum, mas para o Aiship, foi apenas um passeio no parque. Ele até escolheu especialmente um nodo espacial mais próximo da cidade de Nefas, tudo para que pudesse deixar aquele lugar o mais rápido possível. Ele havia obtido ganhos maravilhosos desta vez e tinha um mau pressentimento sobre isso. Foi esse sentimento que o levou a sair sem hesitar, chegando a expor algumas de suas habilidades. É melhor sairmos o mais rápido possível.
Algo parece errado. Leyline franziu as sobrancelhas. Os recursos da dimensão de bolso de areia movediça eram muito abundantes, e apenas a dimensão de bolso, altamente valorizada, Rick Sandy Castle, foi suficiente para despertar o interesse e a ganância dos Morningstar Magi. Um Morningstar Magus não era algo que qualquer um deles pudesse lidar. Eu também tenho um mau pressentimento sobre isso. Robin parecia sombrio quando ele concordou também. Ao ouvir isso, Noah e Keza puderam sentir a gravidade da situação. As premonições ou sentimentos que os Magi tinham, especialmente os de Magi de alto escalão como Leyline e Robin, geralmente eram precisos. Não fez nada para tranquilizá-los, fazendo-os tremer de medo. As organizações da Terra Esquecida contataram o mundo externo. Ou há algum apoiador deles? Leyline perguntou a Robin enquanto o grupo de magos se apressava como um raio. Contato. Eles são um bando de criminosos perversos, ou aqueles que não podem mais ficar no continente central. Como poderia haver qualquer comunicação entre eles? Robin zombou de ideia. Eles não podem nem deixar a Terra Esquecida e podem, no máximo, esconder suas identidades na cidade de Nefas. Nesse ponto, sua expressão mudou e ele imediatamente parou seus passos. Você quer dizer? A expressão de Leyline era sombria quando ele assentiu. O que está acontecendo? Noah ficou perplexo, enquanto Keza parecia ter alguns pensamentos sobre isso. As organizações dentro da Terra Esquecida e da cidade Nefas têm contato umas com as outras. Ela não ousou falar mais, mas a atmosfera pesada permaneceu em seus corações. Mas o que podemos fazer se não formos para a cidade de Nefas? A estação do dirigível é a maneira mais conveniente de se comunicar com o mundo externo. Keza mordeu os lábios. Vamos pegar o caminho mais longo. Leyline soltou um longo suspiro. Isso exigirá mais esforço. Eu vi o mapa, e vamos passar por algumas áreas perigosas com nível 3 de magia. No entanto, desde que tenhamos cuidado, há uma grande possibilidade de passarmos, embora demore um pouco mais. Robin assentiu, concordando com Leyline. Embora fosse muito problemático desviar sua rota com base em uma conjectura, Keza e Noah trocaram alguns olhares e não se opuseram. O mundo Magus estava cheio de perigos, e qualquer descuido poderia levar ao infortúnio da morte. Aqueles que poderiam se tornar magos de alto escalão estavam muito confiantes em suas premonições e prefeririam evitar qualquer problema, mesmo que isso os levasse a gastar mais esforço. No momento em que este grupo estava prestes a se virar, houve uma situação inesperada. Cachá! Um enorme buraco se abriu no céu, e inúmeros relâmpagos negros apareceram com um som estrondoso. Uma pressão incrivelmente poderosa desceu repentinamente, fazendo com que Leyline e os outros ficassem atordoados. De repente, Leyline sentiu toda essa região sendo isolada do ambiente, e o ar repentinamente, ficando mais pesado, a ponto de ele não conseguir mover um dedo sequer. Este é o domínio de um Magus Estrela da Manhã. Já senti isso antes na casa do meu mentor. Não posso estar errado. Robin se virou, o rosto tão pálido que parecia o de um cadáver. Encontrei você. Uma voz rouca foi transmitida do buraco negro no céu, fria, insensível e condescendente. Era como se Leyline e seu grupo fossem um bando de formiguinhas insignificantes. Numerosas faixas negras de relâmpagos entrelaçadas umas às outras para formar uma palma gigante negra, agarrando Leyline e o resto. Leyline queria retalhar, apenas para descobrir que não apenas era difícil usar a força espiritual em seu corpo, até mesmo as partículas elementares esparsas no mundo externo haviam desaparecido, como se tivessem se tornado isolantes de partículas elementares. Corpo hospedeiro afetado por campo de força desconhecido. Força espiritual suprimida em 80%. Estatísticas em todas as áreas diminuindo. A voz do Aishi psoou, sendo distorcida como se estivesse sendo interferida. Em termos das próprias estatísticas de Leyline, houve uma grande diminuição em todas as suas habilidades, e ele foi suprimido para quase tão forte quanto um Magus de nível 1. A supressão de um domínio Morningstar, e sua influência, nos transformou em isoladores elementais. Um sorriso irônico apareceu no canto dos lábios de Leyline. O terror dos Morningstar Magia é algo que só espero alcançar. Honestamente falando, ele ainda estava em boas condições. Keza e Noah já haviam desmaiado, deixando Robin e ele um tanto capazes de ficar de pé. No entanto, na frente da gigantesca palma do raio negro, eles estavam indefesos. HMPH. Cyril,
Não cabe a você dar uma aula aos meus alunos. Assim como até mesmo Leilin desistiu de toda a esperança, uma voz de repente soou ao lado dele, um som familiar imediatamente o animando. Mentor Gilberto. Robin e Casey exclamaram, encantadas. Em seguida, Gilbert apareceu por Robin em mantos brancos soltos, seus dois olhos se transformando em perigosas pupilas verticais. Cachá. Cachá. A pele de pedra cinza estendeu-se na mão negra do raio e, eventualmente, desmoronou no ar, transformando-se em uma pilha de pó enquanto se espalhava para baixo. Pu. Como uma bolha de sabão que havia sido perfurada, Leilin sentiu seu corpo ficar mais leve, a região em que ele estava retornando ao mundo. Aquela sensação de estar envolto em uma membrana apertada desapareceu. Os números no AI-chip estavam voltando ao normal, assim como seu contato com as partículas elementares, BIP. Reações detectadas de dois campos de força desconhecidos, resultando em um efeito neutralizador. O AI-chip foi solicitado e um olhar de compreensão brilhou nos olhos de Leilin. Este é domínio Morningstar do mentor, cancelando o campo de força da outra parte. Ele também obteve uma compreensão mais profunda de quão formidáveis eram os Magia Estrela da Manhã. Sem alcançar o reino da Estrela da Manhã, apenas um domínio da Estrela da Manhã era uma tortura para muitos magos de baixo escalão. Diante do Morningstar Magie, o conceito de força em números era apenas uma piada. Serpente gigante Duque Gilbert. Uma figura apareceu no céu de repente e, embora ele estivesse parado ali, Leilin sentiu que era como uma montanha alta. Seria o caçador de demônios. Leilin abaixou a cabeça, dando algumas espiadas secretas no céu. O rosto de Sírio era magro e seus lábios eram muito finos. Ele tinha um par de olhos prateados que podiam inspirar medo e as vestes de magus que ele usava, com fios pretos que formavam imagens demoníacas e muitas correntes, machados e instrumentos de tortura junto, o faziam parecer assustador. Espere aqui. Vou ter uma boa conversa com ele. Gilbert colocou os braços nas costas. Envolto em densos raios carmesim, ele flutuou acima e, com Cyril, transformou-se em duas estrelas cadentes que desapareceram no horizonte. Ah! Robin soltou um longo suspiro e caiu no chão. Ele não se importava mais com sua imagem. A situação agora poderia ser considerada extremamente perigosa. Se Gilbert não tivesse chegado a tempo, eles provavelmente estariam em um estado terrível. 436. Dirigível privado. O que exatamente está acontecendo? Noah balançou a cabeça, ainda se sentindo um pouco tonto. O caçador de demônios Cyril tentou nos atrapalhar, mas o mentor apareceu a tempo de nos salvar, simples assim, Kesa riu amargamente. O grande nome do caçador de demônios Cyril atingiu seus ouvidos como um trovão. Dizia-se que esse ser infame e feroz faria até o demônio mais astuto explodir em lágrimas, lamentando ter nascido neste mundo. Simplesmente pensar em cair nas mãos de tal pessoa a fez suar frio. Eu deveria ter pensado nisso antes. Nefas, a cidade dos pecados, e a terra esquecida estão próximas, e há interações frequentes entre seu povo. É impossível que as forças da terra esquecida não estejam em contato com o caçador de demônios. O rosto de Robin estava cheio de remorso. Na verdade, o que ele quis dizer é que essas forças eram lacaios da outra parte. Quando viram que não podiam lidar com seu grupo, imediatamente informaram seu mestre. No entanto, não havia nenhuma evidência conclusiva. Além disso, o Demonter também era um Morningstar Magus, e era por isso que Robin falava obscuramente. Se o mentor Gilbert não tivesse chegado a tempo, estaríamos em grave perigo. Oh sim, porque o mentor veio aqui? Robin perguntou com uma expressão duvidosa. Fui eu. Leilin se destacou e deu uma risada amarga. Antes de sair, já tive um mau pressentimento. Assim, dei uma carta a Parker. Se eu não voltasse dentro do prazo, ele o entregaria imediatamente a Lucien, que o repassaria ao mentor. Graças a Deus. O irmão Lucien é realmente confiável. O mentor também não foi pego em um experimento de alto nível. Suas palavras eram apenas parcialmente verdadeiras. Na verdade, foi a moeda do destino que permitiu a Leilin prever a interferência de uma força no reino da Estrela da Manhã. No entanto, ele não suportava desistir do Lamiair, por isso adotou uma medida tão comprometedora. Pelo visto, não foi um resultado ruim. Desculpe. Eu agi por conta própria. Leilin admitiu e pediu desculpas imediatamente. Não. Não é nada. Ainda temos que agradecer por sua vigilância. Robin acenou. Isso mesmo.
Quem saberia que o caçador de demônios era realmente tão traiçoeiro? Ele até tentou roubar batatas fritas como nós. Keza falou com o rosto cheio de indignação. Silêncio. Leilin e Robin gritaram simultaneamente para detê-la. Em relação aos magos Estrela da Manhã, mesmo que sejamos inimigos, o respeito deve ser dado, não importa o que aconteça. Isso é respeitar a verdade. Keza ficou vermelha de vergonha e abaixou a cabeça. Rumble. Neste momento, uma grande onda foi transmitida de longe. Leilin olhou para aquela direção com preocupação. Não precisa se preocupar. O caçador de demônios pode ser famoso por sua força, mas você precisa acreditar em nosso mentor. Ele também é muito poderoso. Robin percebeu as preocupações na mente de Leilin e deu a ele um sorriso reconfortante. Vamos torcer para que as coisas sejam assim. Leilin respondeu com um pouco de força. Tirar Duque Gilbert de lá já era seu último recurso. Além desse mentor, ele não conseguia mais pensar em nenhuma outra maneira de fazer o caçador de demônios desistir. Se seu mentor fosse derrotado, os próprios alunos também não teriam um bom final. Força. Ainda se resume à força. Leilin não pôde deixar de cerrar os punhos enquanto seu desejo pelo reino da Estrela da Manhã crescia. Hoje, um raio de luz escarlate cruzou o horizonte e a silhueta de Gilbert emergiu diante de Leilin e dos outros. Mentor. Robin e Leilin correram para se curvar. Seus malandros, vejam em quem encrenca vocês se meteram, até provocaram Sirion. Gilbert varreu os olhos antes que um sorriso surgisse em seu rosto careca e nu. Parece que na batalha entre ele e o Demonter, ele não estava perdendo. Depois de perceber isso, Leilin soltou um suspiro de alívio em seu coração. Pelo menos o pior cenário não tinha mais chance de ocorrer. Tudo bem. Você deve estar exausto depois da expedição. Apenas faça uma viagem de volta no meu dirigível. Sorrindo, Gilbert acenou com a mão e uma pequena aeronave apareceu no local. Embora fosse menor em tamanho do que os dirigíveis públicos, era, evidentemente, mais luxuoso e ornamentado. As formações de feitiço elaboradas nele também eram mais intrincadas e poderosas. Isso é. A boca de Leilin se abriu. Apesar de seu tamanho pequeno, ainda era um dirigível adequado. Com espaço suficiente para caber em uma aeronave desse tamanho, com certeza os artefatos espaciais de Duque Gilbert deviam estar no mínimo no nível de equipamentos mágicos. Mas Robin pensou que Leilin havia perdido os sentidos por causa do dirigível. Esta é a Escama Negra, a nave do mentor. Quando ele avançou para se tornar um Morningstar Magus, o clã File o enviou como um presente. Ele pode usar qualquer rede de canais e será tratado como um convidado de honra nas paradas de manutenção e descanso. Ele explicou com um sorriso. Que clã luxuoso! Leilin engasgou. A família que tinha controle sobre os canais de dirigíveis do continente central, tinha muitas informações privilegiadas como esperado. Eles enviarão um presente para cada Morningstar Magus depois que forem promovidos. Leilin de repente se lembrou e perguntou. Isso mesmo. Basicamente, depois que um Magus é promovido, o clã File definitivamente enviará uma aeronave privada como presente. Robin assentiu. Que grande escala de gastos. Claro, Leilin sabia muito bem que provavelmente não era a intenção dos Files. Em vez disso, o monarca dos seus estava aproveitando a chance de ficar do lado bom dos magos Estrela da Manhã. O interior do Black Skull era muito luxuoso. Composto por um quarto principal, quarto de hóspedes, cozinha, sala de meditação e uma sala de estar personalizada, o dirigível era grande o suficiente para acomodar dezenas de pessoas sem parecer lotado. Para um dirigível privado, isso era o suficiente. Gilbert sentou em um sofá no meio da sala enquanto Leilin e os outros três ficaram respeitosamente de um lado. Alguns elfos de asas claras carregaram o bule e as xícaras e rapidamente serviram uma xícara de chá vermelho para todos. Sente-se, Gilberto riu. Também estou bastante interessado em suas experiências desta vez. O coração de Leilin se agitou. Ele sabia que o que estava por vir não poderia ser evitado, mas não demonstrou insatisfação com isso. Pelo único fato de que Gilbert o salvou, era justo compartilhar uma grande parte da recompensa. Pequenas ondas de energia são detectadas. Identificado como tecnologia de detecção de artefatos de linhagem. Artefatos espaciais são incapazes de interrompê-los. A essa altura, os sons do chip de IA chegaram à mente de Leilin. Em sua visão, ele viu distintamente uma onda de varredura passando pelos quatro deles, nem mesmo poupando Noah.
A onda era tão obscura que até mesmo Robin não conseguia senti-la escaneando seu corpo, até passou a escanear a bolsa espacial e o anel de Leilin. Apesar disso, o rosto de Leilin permaneceu inalterado. As poucas pessoas permaneceram em silêncio por um tempo antes de Robin assumir a liderança e falar: Mentor, é assim. Ponto. Depois de ouvir sua narração, Gilbert olhou para a marca do feitiço na testa de Robin e deu um suspiro profundo. Eu não esperava que você escolhesse esse caminho. Esta é a minha escolha. Robin curvou-se e respondeu: se não fosse por isso, temo que nem teria chance de olhar para o reino da Estrela da Manhã. Ele falou com determinação. Como seu mentor, só posso orientar e aconselhar você em sua busca pela verdade e pelo poder da linhagem. Quanto à sua escolha final, não vou interferir mais. Gilbert balançou a cabeça e disse: já que você insiste em fazer isso, que assim seja. Mentor. Do outro lado, Keza estava agindo como uma garotinha, prestes a chorar. Ela falou sobre seu encontro de forma extremamente miserável. Arcos e os outros dois estão todos mortos. Isso é metade da força do meu clã. Mentor. No final, os olhos de Keza ficaram vermelhos e ela começou a chorar. Lágrimas rolaram como uma cachoeira. Ela não falou nada sobre seus ganhos com a extorsão do bárbaro de pele verde, que foi feito em colaboração com Leilin. Tudo bem. Tudo bem. Gilbert disse impotente. Depois disso, darei ordens para que seu clã seja cuidado. Obrigado, mentor. O rosto de Keza se iluminou instantaneamente, com tanta velocidade que criou uma pontada de admiração em Leilin. Leilin, e você? Gilbert finalmente dirigiu sua atenção para Leilin, com um leve sorriso de interesse nos olhos. Que diabos? Entre vocês, um é seu ex-aluno, enquanto o outro é uma mulher. Eu, o recém-chegado, estou em maior desvantagem. Em sua mente, Leilin revirou os olhos, mas manteve uma expressão calma no rosto. Ele deu um tapinha na bolsa espacial respeitosamente e alguns itens apareceram na mesa. Uma cristal de linhagem. Keza cobriu a boca e soltou um suspiro ao ver a pedra vermelho sangue. No entanto, o foco de Robin estava na fruta de Haslung e alguns pedaços de grandes ossos brancos leitosos. Quanto a Gilbert, ele olhou atentamente para um grande ovo que estava no meio da mesa. Ao olhar para as runas vermelho sangue nele, ele parecia estar imerso em pensamentos. Leilin, desta vez você acertou em cheio nas dimensões de bolso. Keza se inclinou para frente, quase apertando todo o corpo no abraço de Leilin. O clã desta irmã já é tão lamentável, você não deveria me ajudar? Gilbert, no entanto, deu uma risada despreocupada. Este é o ovo de um abutre de sangue. Os abutres de sangue nos tempos antigos eram originalmente conhecidos por procurar artefatos de linhagem. Leilin, suponho que você teve sorte e encontrou um ninho de Bloodvultures. Sim. Leilin coçou a cabeça, parecendo um pouco envergonhado. Depois que encontrei o ninho, me escondi lá por alguns dias antes de finalmente aproveitar a chance e escapar dessas coisas. Ao ouvir isso, uma pitada de ciúme apareceu no rosto de todos, até mesmo de Robin. Por que tanta sorte não desceu sobre ele? Estes itens, estou disposto a oferecê-los todos ao mentor. O que Leilin disse depois deixou as mentes de Robin e Keza em branco. Não é possível não oferecer. Leilin deu um olhar sincero, mas ele estava totalmente amargo por dentro. Depois de descobrir que Leilin possuía esses itens e não os entregou, Gilbert não se sentiria bem com isso. Se fosse esse o caso, a vida futura de Leilin no clã Ouroboros seria difícil. Ótimo. Gilbert riu alto. 437, concluindo pro. Ao ouvir as palavras de Leilin, Gilbert olhou fixamente para ele por um tempo e então começou a rir com vontade. Vou aceitar seu presente então. Obrigado, mestre. A gratidão era aparente no rosto de Leilin enquanto ele se curvava. Certo. Claro, eu não iria simplesmente querer ter suas coisas sem motivo, afinal, ovos de abutres de sangue dos tempos antigos ainda são muito preciosos. Gilbert baixou a cabeça pensativo. Que tal isso? Você não está acumulando pontos de contribuição para comprar o pergaminho que pode injetar vida em construções? Farei uma troca diretamente com você então. Um pergaminho mágico de quarta série selado seria suficiente para compensar esses itens. Gilbert passou a mão pelo tampo da mesa. Os numerosos tesouros da linhagem desapareceram e um pergaminho cinza coberto com desenhos florais simples apareceu. Obrigado, mentor. Leilin recebeu o pergaminho e agradeceu novamente,
desta vez com mais sinceridade. Além disso, Gilbert olhou para o anel de Lelin e sorriu. Lelin coçou a cabeça e mostrou seu constrangimento, sabendo que Gilbert havia descoberto os itens que ele havia escondido em seu anel espacial. Após o anoitecer, Lelin deitou em sua cama e examinou o pergaminho. Em suas mãos, a satisfação escrita em seu rosto. Trocar esses itens por um pergaminho da quarta série é realmente uma troca justa. Eu não sofri. Ele então olhou para o anel em sua mão e desabou na cama, parecendo que logo cairia em um sono profundo. Mas, na verdade, ele estava zombando secretamente. O que Gilbert havia descoberto era na verdade o que Lelin queria que ele fizesse de propósito. Dentro do anel, havia apenas um único cristal de linhagem e alguns restos dos tempos antigos. Gilbert não os valorizava exatamente porque havia apenas alguns itens, então ele silenciosamente concordou com o esconderijo secreto de Lelin. Na verdade, o que Lelin entregou hoje não era nem 10% de seu saque real, muito menos o osso do dedo deixado para trás pela Lamia da quinta série dos tempos antigos. A tentação de tal item era muito grande, e mesmo Lelin não estava disposto a retirá-lo. Caso contrário, seria difícil passar pelo posto de controle de Gilbert. Não importa o que acontecesse, não seria uma situação que ele gostaria de ver. Afinal, Gilbert era bastante legal com ele, e ele não queria se desentender com seu mentor e o clã Ouroboros. Os benefícios são a maior razão pela qual as pessoas estão divididas, e Lelin não quis usar o osso do dedo para colocar à prova o vínculo entre mestre e discípulo. É melhor evitá-lo para o bem. Sim, o saque real, incluindo o osso do dedo da Lamia, não estava no próprio Lelin. Portanto, por mais rigoroso que Gilbert fosse com sua inspeção, não adiantava nada. No entanto, embora esta jornada fosse perigosa, finalmente consegui os itens que queria, e o outro saque não é ruim. Lelin pensou enquanto estava deitado na cama, caindo rapidamente em um sono profundo de verdade. O Black Sky viajou em alta velocidade. Inicialmente, Lelin e companhia levaram mais de um mês para viajar do clã Ouroboros para a cidade de Nefas, mas a viagem de volta exigia apenas cerca de 10 dias. Depois de retornar ao quartel-general, Lelin, seu mentor e alguns idosos se reuniram e retornaram ao Castelo Onyx para verificar a Torre Magus em seu território. Bem-vindo, Lord Lelin. Parker ficou em frente à Torre Magus Negra e saudou respeitosamente a Lelin. Sua voz ainda soava velha como sempre, e estranhamente não combinava com seu rosto jovem. Como está indo a construção da minha Torre Magus? Lelin deu um passo à frente e acariciou suavemente a Torre Negra, admirando as runas requintadas nela e as ondas de energia fracas, mas poderosas, que emitia. Um sorriso se espalhou em seu rosto. Toda a estrutura da Magus Tower foi concluída, só nos resta alguns núcleos e o mais importante, a ativação do espírito da torre. Estes estão aguardando sua conclusão, mestre. A resposta de Parker tornou Lelin insatisfatório. Ele era sério quando trabalhava também. A tarefa anterior que Lelin lidera foi bem executada. Ele entregou com sucesso uma carta ao Duque Gilbert e ajudou Lelin a evitar seu infortúnio. Excelente. Lelin acenou com a cabeça. Traga a Snoopy para o meu laboratório algum dia. Eu também não ensinei nada de novo a ele por muito tempo. Ele, é claro, sabia que a idade estava alcançando Parker e ele não tinha ambição, então colocou todas as suas esperanças em seu neto Snoopy cuja importância superava qualquer recompensa. Claro, depois de ouvir o que Lelin disse, Parker ficou um pouco animado e seu arco quase atingiu um ângulo reto. Obrigado em nome dele, mestre. No caminho de volta desta viagem, obtive o pergaminho da vida. Sob minhas ordens, prepare-se para começar o trabalho. Eu gostaria que minha Torre Magus fosse concluída imediatamente. Lelin deu suas ordens com indiferença. Seu desejo será realizado. Parker respondeu. Todos os preparativos para a construção já estavam completos, e os outros materiais básicos também já haviam sido preparados. Tudo o que restava era esperar que Lelin voltasse e assumisse a liderança. Vagando em sua própria Torre Magus, Lelin examinou cada canto cuidadosamente. O interior da Torre Magus era muito espaçoso. Lelin criou tudo isso de acordo com os mais altos padrões, com um conjunto completo de instalações que pareciam refinadas e luxuosas. Lelin olhou nível após nível, especialmente as piscinas reativas de energia positiva e negativa, juntamente com outros lugares, como o laboratório, a sala de encadernação e o jardim ecológico. Shipai, quais são os resultados da varredura?
Enquanto olhava ao redor de sua torre, Leilin não se esqueceu de deixar o AI-chip digitalizar totalmente e registrar as decorações e formações de feitiços que viu antes de realizar uma inspeção. O AI-chip enviou feedback fielmente. 8% da estrutura principal da Torre Magus foi escaneada. Operação de formação de feitiço de defesa intacta. Áreas que ainda podem ser otimizadas. 2. Como o projeto da estrutura foi originalmente feito pelo próprio Leilin, usando as deduções perfeitas do AI-chip, as decorações de toda a Magus Tower eram perfeitas, quase ao ponto de nenhuma falha ser encontrada. As áreas restantes que poderiam ser otimizadas eram apenas pequenos problemas resultantes de construção inadequada e outros motivos. Não importa o quão perfeito fosse seu plano, desde que fosse executado por humanos, acidentes estavam prestes a acontecer. Leilin muito se preparou para isso. O resto está bem, mas o jardim ecológico interior pode ser alterado um pouco adicionando os dados que coletei sobre o meio ambiente nos tempos antigos enquanto estava no castelo de areia movediça. Leilin coçou o queixo. Como a torre do Magus ainda estava para ser concluída, ele ainda poderia ter a chance de corrigi-la agora. Se ele esperasse até que as formações de feitiços defensivos fossem ativadas, especialmente depois que o gênio da torre tivesse sido despertado, ele não seria capaz de corrigir nada, mesmo que quisesse. Shipai. Desenhe uma versão melhorada do projeto de acordo com o que eu disse antes. Leilin sempre gostou de colocar o AI-chip no comando das coisas essenciais, enquanto ele próprio era responsável por dirigir o filme todo, tarefa estabelecida, ajustando o projeto original. Adicionando parâmetros de ambiente simulado desde os tempos antigos, iniciando a formação do projeto, o AI-chip operou rapidamente e projetou um novo projeto na frente de Leilin em poucos minutos. Leilin escaneou o projeto várias vezes, satisfeito com o projeto feito pelo AI-chip. Sim. Para maximizar o uso dos recursos e configuração originais, só preciso adicionar alguns itens e formações de feitiços. Isso vai servir. Ele agora tinha vários subordinados e um grande número de escravos da tribo Stone. Uma vez que ele entregasse a tarefa de reformar o local, bastaria um pequeno número de pessoas trabalhando em turnos dia e noite durante 10 dias para concluí-lo. Leilin ficou ao lado da piscina reativa de energia negativa no nível mais baixo e examinou os complexos designs de feitiços. Ao esplendor do ouro puro, prata e outros materiais preciosos, seu rosto não mostrava sinais de tristeza ou alegria, mantendo a tranquilidade. Simulação das formações de feitiços de toda a Torre Magus completa, 341 execuções fictícias, número de falhas, 0. O brilho azul do AI-chip brilhou nas profundezas dos olhos de Leilin. Comece. Leilin exalou suavemente e colocou um pedaço de cristal de energia comprimido que emitia imensos raios de luz e calor, como um sol em miniatura, em um sulco no coração da formação do feitiço. Brrr. Toda a formação do feitiço começou a tremer, e anel após anel de runas apareceu do nada. Traços de luz circularam na formação do feitiço. Comece. A força espiritual de Leilin se estendeu e se conectou com a formação do feitiço. No instante em que a força espiritual entrou em contato com a formação do feitiço, Leilin sentiu como se tivesse aberto uma válvula, fazendo com que uma multidão de partículas de energia fosse freneticamente absorvida pela formação do feitiço, antes de passar por um complexo canal de conversão e fluir para a piscina reativa de energia negativa. Enquanto isso, do lado de fora da Torre Magus, Parker, Kubler, Snoopy e os outros subordinados de Leilin se reuniram para assistir a essa cena, com os olhos bem iluminados. Uma enorme onda elementar parecia formar um vórtice que foi absorvido pela negra Torre Magus. Uma a uma, as runas mágicas no corpo da torre se iluminaram, provocando ondas assustadoras e instáveis, conectando-se firmemente umas às outras. Apenas Leilin estava na Torre Magus naquele momento. Ele correu para o topo da Torre Magus na velocidade do relâmpago e viu que a aparência externa era quase a mesma, mas a formação do feitiço e o reservatório de armazenamento emitiam uma vibração totalmente diferente. O seguir, a piscina reativa de energia positiva. Leilin empurrou o mesmo cristal de alta energia para o sulco, e o mesmo feitiço de ativação apareceu das mãos de Leilin, fundindo-se nas 4 paredes. Brum! No topo da Torre Magus, uma enorme onda elemental praticamente condensada em uma substância física, partículas de energia de várias cores emitindo luzes brilhantes e cores vibrantes. Eles rapidamente se transformaram em 2 arco-íris, um claro outro escuro.
Logo depois, o arco-íris brilhante foi absorvido pelo pico da torre, enquanto o arco-íris com um toque de ouro submergiu no solo. A piscina reativa de energia positiva zumbia continuamente, os líquidos elementares dentro acumulando cada vez mais até que finalmente atingiu a marca do meio. Duas esferas de luz que se assemelhavam a estrelas emitidas do pico e do subsolo da torre, espalhando-se continuamente pela estrutura. Numerosas runas se iluminaram uma a uma e finalmente convergiram em seu centro, formação do feitiço da Torre do Mago totalmente ativada. Atualmente operando bem, apontou Aiship. Nesse ponto, Lei Lin estava parado no ponto de interseção das piscinas reativas de energia positiva e negativa. Um pergaminho sem adornos coberto de desenhos florais bizarros apareceu em suas mãos. Magia da quarta série, o pergaminho da vida. Aiship, prepare-se para injetar conhecimento no ser. Lei Lin abriu o pergaminho cinza e raios de luz explodiram. De repente, uma terrível força atrativa foi transmitida do pergaminho. A força espiritual da fase de vapor de sua consciência foi consumida em grandes quantidades, e o processo só parou gradualmente quando estava perto de se esgotar. 438, Gênio da Torre número 1. Claro, com quanto de sua riqueza Lei Lin gastou nisso, o poder do feitiço de ativação não deveria ser menosprezado. Um círculo de luz estelar cintilante envolvia a torre. Numerosas runas piscavam em sincronia e respiravam no mesmo ritmo, como se tivessem vida própria. Uma figura azul fraca começou a se formar na frente de Lei Lin. Mestre, este gênio da torre está aqui para servi-lo. Este gênio da torre foi marcado pela força espiritual de Lei Lin em seu nascimento. Além disso, era um com a Torre Magus e poderia ajudar Lei Lin a cuidar de todos os detalhes minuciosos que pudessem ser difíceis de encontrar. Tudo bem. Aqui está minha primeira missão. Aceite isso e funda-se com ele. Uma semente azul disparou entre as sobrancelhas de Lei Lin e, rapidamente entrou na figura do gênio da Torre Azul. Uma infinidade de dados fluiu pelos olhos do gênio da torre, e uma quantidade tremenda de informações complicadas até fez com que a figura do gênio da torre recém-formada piscasse, pois eventualmente se transformou em uma bola de luz. No momento em que tudo se estabilizou, a voz robótica do Aiship foi produzida de dentro da bola de luz azul. Digitalização completa. O sistema Aiship agora está servindo você. Por favor, escolha a aparência externa, um elfo da árvore. Lei Lin nunca teve nada contra gerentes humanoides. A bola de luz azul balançou e eventualmente formou um elfo azul do tamanho de uma cabeça humana, com um par de asas formadas pela luz das estrelas. Vou chamá-la de número 1 no futuro. Lei Lin assentiu, muito satisfeito com a aparência externa desse corpo intelectual. Entendido. Número 1 saúda o mestre. O elfo azul se curvou, embora sua expressão facial parecesse mecânica, iniciando o networking. Tal expressão realmente agradou mais a Lei Lin. O que ele precisava era de um gerente absolutamente racional e, desde o início, não havia incorporado nenhuma função emocional. Com este comando, uma interface de dados conectou a chip de Lei Lin com o elfo usando um fluxo de força espiritual, iniciando sincronização de dados. No meio da arrumação, a voz do chip soou, descoberta de ondas de força espiritual desarmônicas em 3 áreas. Começando a eliminação. Fusão com o gênio da torre concluída. Ativação da formação de feitiço anti-sondagem com força total, um após o outro. Esses prompts surgiram e o sorriso no canto da boca de Lei Lin se alagou. Gênios de torres regulares definitivamente careciam das terríveis habilidades de cálculo do Aiship. A área que poderia administrar incluiria apenas o interior da Torre Magus. No entanto, com o que ele estava fazendo, ele não apenas poderia controlar o interior da Torre Magus à distância, como também eliminar completamente quaisquer danos, que, de outra forma, teriam sido ocultos. Depois de se fundir com o programa que o Aiship havia duplicado, o gênio da torre agora se tornou mais inteligente, capaz de procurar buracos e repará-los de forma autônoma, e até mesmo cuidar de algumas falhas ou defeitos que originalmente existiam. Pode-se dizer que, mesmo que o Grão-Duque Gilbert tivesse feito algo com o pergaminho de nível 4, teria sido inútil. Isso porque Lei Lin já havia modificado a estrutura do gênio da torre com coisas próprias. Lei Lin respirou fundo. A construção da Torre Magus, particularmente a conclusão das piscinas reativas de energia positiva e negativa, agora permitiu que o interior da Torre Magus tivesse 10 vezes a concentração de partículas elementares do lado de fora. As partículas de energia,
concentrada podiam até ser vistas a olho nu, e para os olhos do Magus isso era ainda mais aparente. Lei sentiu como se estivesse cercado por um oceano elementar. A concentração de partículas no continente central já era muito alta, e a desta torre Magus superou em muito isso. Pode-se dizer que neste ambiente, o progresso de Leilin em sua técnica de meditação não seria muito lento, mesmo que ele não usasse nenhuma poção. O que era mais assustador era que mesmo acólitos inúteis com aptidão de nível 1 ou 2 poderiam romper seus próprios limites e se tornarem magos oficiais se estudassem e meditassem aqui. Depois de reconhecer isso, Leilin imediatamente fez uma escolha. A menos que houvesse algo terrivelmente importante, ele ficaria e se estabeleceria na Torre Magus. Fora da torre, Parker e os outros não podiam sentir tudo isso tão intensamente quanto Leilin. Mas depois que houve um estrondo de toda a torre Magus e começou a emanar uma luz fraca, todos começaram a aplaudir. Até Kubler tinha lágrimas brilhantes no canto do olho. Uma torre Magus era uma representação de força no continente central. Com uma torre Magus, e um Magus como Leilin que era visto altamente, magia regulares com força espiritual da fase cristal não ousariam invadir esta área. Além disso, com as habilidades de monitoramento em larga escala da Magus Tower, a taxa de criminalidade seria definitivamente reduzida. Isso significava que o poder de Leilin estava garantido, seja entre mortais ou magos. Como resultado, todos os vassalos que dependiam de Leilin ficaram extremamente comovidos. Brum! Neste momento, com o som de um interruptor, a entrada da Magus Tower se abriu, revelando a figura de Leilin. Finalmente acabou. Dê uma olhada. Muito obrigado, mestre. Alguns Wallocks imediatamente se curvaram. Eles haviam contribuído para a construção da Torre Magus e, naturalmente, desejavam dar uma olhada nela. A concentração das partículas. Ao entrar pela entrada, eles ficaram imediatamente chocados com a terrível concentração de partículas na Torre Magus. Como esperado da Torre Magus que meu senhor construiu pessoalmente. Se eu tivesse estudado neste lugar desde a minha juventude, poderia ter conseguido passar para o estágio de força espiritual da fase hidro nesta época. Parker acariciou as paredes frias e rígidas, quase com vontade de chorar. Com base em suas contribuições, darei a você diferentes quantidades de autoridade dentro da Torre Magus, bem como atribuirei a você seus próprios quartos, laboratório e afins. Vendo todos os seus subordinados, Leilin imediatamente fez uma promessa de recompensá-los. Muito obrigado, mestre. Numerosos Wallocks foram imediatamente tocados. Eles nunca haviam sonhado em ter um lugar em uma torre Magus de alto nível. Isso foi especialmente verdade para Parker. Embora tivesse poucas esperanças de avançar, tudo o que queria era abrir caminho para Snoopy. Ele nunca esperou esse tratamento em nenhum momento de sua vida e ficou imensamente grato. Leilin não pensou nisso. Esses feiticeiros eram todos seus subordinados e deveriam receber recompensas. Com a supervisão do gênio da torre, eles não seriam capazes de fazer nada de qualquer maneira. Ele só abriria os quartos, áreas de estar e alguns laboratórios para eles. As áreas centrais, a piscina reativa de energia positiva e negativa, bem como a sala de controle, estavam seguras sob seu controle. Como era muito provável que eles vivessem e realizassem pesquisas aqui, Kubler e os outros tiveram uma reação e emoção diferentes a isso. Leilin os levou a olhar para os poucos níveis, no meio, passando pela sala de estar, quartos, biblioteca e todo o caminho até o Magus Garden. Leilin montou este Magus Garden como os dos tempos antigos. Embora ele ainda não tivesse transplantado nenhuma planta aqui, alguma vegetação e plantas preciosas já estavam crescendo exuberantemente. Uma luz verde brilhou. Tudo isso era a energia vital acumulada que veio da ativação da Torre Magus, dando à vegetação um grande impulso em nutrição e vitalidade. Com a piscina de energia positiva, toda a circulação de água da Torre Magus usa as partículas elementares da água mais puras e as transforma em água que é purificada ao mais alto grau. O rendimento deste Magus Garden seria suficiente para sustentar milhares de pessoas se a energia recebida permanecesse em seu pico, Leilin introduziu. Parecendo um pouco orgulhoso. Com o bônus da Torre do Magus, ele poderia obter uma força comparável a um Magus com força espiritual da fase de cristal e até mesmo fornecer mais de 5.000 pessoas na torre. Com essa capacidade e autossuficiência, seria considerado um grande forte extremamente assustador em tempos de guerra. A Torre Magus era uma máquina de guerra aterrorizante,
Isso incrível força era suficiente para obstruir qualquer tentativa de espioná-los. Esta é a minha futura base. Leilin suspirou em seu coração, mas um sorriso apareceu em seu rosto. Para comemorar a conclusão da Torre Magus, farei um banquete no Castelo Onyx esta noite. Vamos todos festejar. Um clamor inebriante se espalhou pela sala. A noite caiu e Onyx Castle foi preenchido com as cenas de júbilo, com muitas cantoras, dançarinas e animadoras apresentando sua arte com toda a energia que puderam reunir. Ondas de iguarias e bebidas finas eram constantemente enviadas para a festa como água corrente. Como isso acontecia na forma de um banquete familiar, as regras eram negligentes e até nobres comuns eram convidados. Embora os feiticeiros tivessem formado um círculo próprio, eles não foram repelidos pelo clamor do lado de fora. Todos os rostos estavam cheios de sorrisos, cheios de esperança para o futuro de seu território. Com o status de Leilin, ninguém ousava perturbá-lo. Ele bebeu alguns copos e encorajou seus subordinados com algumas palavras, e então secretamente deixou o castelo. A lua pairava alta no céu, o luar prateado derramando-se. O ar da noite era frio e adequado para quem havia consumido álcool. Claro, com o corpo de Leilin, havia poucos vinhos que poderiam embebedá-lo. Ele veio para o lado da Torre Magus. Aqui, devido às excelentes habilidades de detecção do gênio da torre, todos os guardas originais foram transferidos. Uma runa em forma de anel de repente brilhou na mão de Leilin. Estou aqui. Venha o que? Leilin disse, seu tom segurando dentro de um comando que era difícil de ignorar. Uma figura negra apareceu do ar e parou silenciosamente ao lado de Leilin. Venha comigo. A entrada da Torre Magus se abriu com um estrondo, dando as boas-vindas ao seu mestre. Eles foram até a sala de recepção e só então os músculos faciais de Leilin relaxaram quando ele se sentou no sofá. Sente-se. Você não precisa mais se esconder aqui. Magus Tower tem poderosas formações de feitiços de detecção. Até mesmo a espionagem dos magos Estrela da Manhã pode ser reconhecida. A pessoa de manto preto hesitou e então jogou o capuz para trás, revelando um lindo rosto feminino com uma faixa dourada na testa. Mestre! Ela exclamou em voz baixa. Esta Magus feminina era a líder Magus fugitiva que Leilin havia subjugado, Thanasa. Observando Thanasa se sentar, Leilin perguntou lentamente, espero que não haja problemas no caminho até aqui. 439. Engano visto através da terra esquecida era muito infértil e poderia ser considerado um deserto do mundo Magus. Os magos que viajaram para lá eram todos fugitivos que foram levados ao desespero no continente central. Claro, Thanasa não era diferente. Se sua identidade fosse exposta, não seria apenas ela, mas também Leilin que estaria em apuros. Não, tenho sido muito cuidadoso até agora. Não deixei nenhuma informação sobre minha aparência ou cheiro e não usei uma aeronave. Ela afirmou. Muito bem. Leilin assentiu. Onde estão minhas coisas? Bem aqui. Uma grande caixa preta apareceu na mesa com um movimento de sua mão. Vendo o selo ainda perfeitamente intocado, Leilin deu uma olhada de satisfação. Ele abriu a caixa, na qual havia uma espessa camada de pelo branco e mácio. Estas eram as penas do King Blood Vulture. Continha a capacidade milagrosa de ocultar a aura de uma linhagem e já havia enganado Leilin anteriormente. Depois de afastar essas penas brancas, as ondas de energia de muitos tesouros de linhagem irradiaram, surpreendendo Thanasa. Uma montanha de cristais de linhagem e muitos ossos estranhos, bem como frutas, rizomas e outros contendo o poder das linhagens, foram empilhados desordenadamente, como se não tivessem nenhum valor monetário. No entanto, no fundo, Thanasa sabia que, uma vez que esses itens fossem revelados, isso impactaria muito o clã Ouroboros. Cada item ali poderia enlouquecer um arcano de alto escalão. Embora ela os tenha trazido de acordo com as ordens de Leilin, também foi por ordem dele que ela não abriu a caixa. Foi só então que ela percebeu o conteúdo da caixa. Este era obviamente o plano de Leilin. Quando ele adquiriu o saque nas dimensões de bolso, ele já havia considerado maneiras de fazê-los passar por Gilbert. Afinal, como a pessoa que havia enviado a informação, ele já sabia há muito tempo sobre a chegada de Gilbert. Como ele poderia não ter se preparado para isso? A habilidade dos feiticeiros da Estrela da Manhã em detectar tesouros de linhagem excedeu em muito as expectativas de Leilin. Ele não tinha confiança em escondê-los. Portanto, Leilin optou por não trazê-los com ele.
Mesmo que Gilbert monitorasse a bolsa espacial e o anel de Leilin, ele só poderia encontrar algumas das coisas que Leilin deixou para trás intencionalmente. O saque real foi todo removido por Tanasa. Com relação a essa configuração, certamente foi uma decisão que Leilin tomou com determinação. Em primeiro lugar, Tanasa não apenas jurou lealdade a ele, mas também permitiu que uma parte de sua fonte espiritual fosse mantida por Leilin. Para um Magus, esse tipo de restrição era praticamente fatal. Se Leilin destruísse aquela parte de sua fonte espiritual, Tanasa perderia a cabeça, mesmo que não perdesse a vida. Além disso, ele deliberadamente a conquistou anteriormente e concordou em se vingar dela. A missão designada era apenas transportar um item. Leilin tinha alguma confiança nela. Por segurança, ele não apenas lançou um feitiço de selamento na caixa preta, mas também usou as penas do King Blood Vulture como uma cobertura para esconder as ondas de energia da linhagem dos tesouros. Parecia que o plano tinha dado certo. Leilin olhou para a pilha de tesouros de linhagem, quase rindo. Entre as muitas ondas de energia da linhagem, um osso do dedo jazia ali silenciosamente, mas majestosamente como um rei. Isso fazia com que os outros tesouros parecessem menos atraentes. Tanasa olhou para o osso do dedo como se tivesse visto seu inimigo. O que é isso? Evidentemente, a aura do osso do dedo incomodava. Isso era insondável para um cristal paz e magus. Mesmo sendo apenas os restos de uma criatura, tinha o poder de deixá-la tão desconfortável. Quão poderosa poderia ter sido a criatura viva? Tanasa fixou os olhos em Leilin. Agora, ela começou a achar esse jovem magus cada vez mais imprevisível. O osso do dedo lamia. Surpreendentemente, Leilin respondeu a pergunta, diretamente. Gênio da torre, guarde esses itens com segurança. Leilin pegou o osso do dedo e ordenou que o pequeno elfo azul ficasse ao seu lado. Sim, meu mestre. O pequeno elfo segurou o peito e fez uma reverência. Depois disso, um fantoche mecânico se aproximou e levou a caixa preta para ser guardada no tesouro. Tanasa, venha comigo. Posso precisar de você mais tarde. Leilin chamou Tanasa com o rosto abatido. Posteriormente, ele trouxe Tanasa até a sala de encadernação antes de parar. Runas de ligação poderosas, runas de isolamento de energia, o poder da corrosão, o choro de espíritos vingativos, runas de gravidade. Tanasa olhou para as runas nas paredes enquanto sua expressão escurecia. Com tantos feitiços de amarração, até mesmo Tanasa, uma cristal paz e magus, teria dificuldades em lutar para sair. Isso levou a uma compreensão ainda mais profunda das capacidades financeiras de Leilin. Você estabelece vínculos tão rígidos. Você pretende invocar o grande demônio? Tanasa perguntou, com um tom levemente provocador. Não. Isso só é configurado em caso de emergência. Você sabe que o plano astral está cheio de todos os tipos de criaturas estranhas. Um pouco mais de preparação nunca é demais. O rosto de Leilin carregava um sorriso estranho, mas nunca esperei que o primeiro assunto em que seria usado fosse realmente este. Quando uma luz brilhou em sua mão direita, o osso lamia na mão de Leilin apareceu imediatamente no centro das amarras. Uma forte comporta feita de vidro reforçado caiu e as muitas runas começaram a piscar. O osso do dedo lamia, jazia ali silenciosamente como uma criatura morta. Tanasa prendeu a respiração. Ela sabia que Leilin provavelmente iria mostrar a ela algo incomum. Gênio da torre, comece as operações de primeiro nível das ligações. Seguindo as ordens de Leilin, o círculo de luzes na sala de encadernação acendeu de uma só vez. Um poder invisível levantou o osso do dedo lamia. Comece a purificação. De acordo com o comando sem emoção do gênio da torre, duas pequenas nuvens de relâmpago cresceram acima do osso, raios estalando quando eles explodiram em direção a ele. Eu sei que você ainda está aí. Não há necessidade de fingimento. Sair. Sob o raio, o osso do dedo branco parecia não ter sido afetado. No entanto, Leilin tinha um rosto sério, com uma expressão fria como gelo. Depois de alguns minutos, ainda não havia sinal de anomalia, fazendo com que Leilin suspirasse profundamente. Comece o próximo nível de purificação. Autorização verificada. Inserindo energia. Ao ouvir a voz do gênio da torre, as duas nuvens originais começaram a se transformar imediatamente. Nuvens negras e escuras de repente subiram acima da área, e o relâmpago adquiriu uma sutil tonalidade vermelha. Parafusos grossos varreram o osso impiedosamente, causando rachaduras estreitas.
Se você continuar fazendo isso, vai destruir o osso do dedo. Tanasa olhou para Lelin, mas sua expressão não parou, indicando que ele não tinha a intenção de parar. Sob o raio que havia sido reforçado dezenas de vezes, o osso começou a vibrar, como se fosse explodir em pó a qualquer momento. Anel. Justo quando Tanasa pensou que o osso do dedo estava prestes a explodir, uma cena estranha apareceu de repente. Um anel de luz verde explodiu violentamente, com um poder tão forte e irradiando que dividiu as nuvens escuras em um segundo. Um toque de luz verde emergiu. Em seguida, transformou-se no fantasma de uma jovem mulher de cabelos verdes, agora avançando em direção a Lelin. Em comparação com o que Lelin havia visto anteriormente, a imagem da jovem não era apenas mais ilusória, mas seu rosto também se tornara muito mais complexo, com escamas romboidais. Seus olhos eram um mar verde e suas pupilas se tornaram fendas verticais. Enquanto o fantasma de Lamia varria seu olhar com suas pupilas, todo o corpo de Lelin tornou-se um pouco lento. Comece a encadernar. Desta vez, o gênio da torre respondeu. Rapidamente deu uma ordem. Bang! Um som alto ecoou quando o fantasma da jovem colidiu com o vidro transparente reforçado, fazendo com que as runas piscassem. Logo depois, uma enorme força gravitacional emergiu e prendeu a mulher no chão. Cachá! Cachá! Uma corrente de runas apareceu uma após a outra, prendendo o fantasma de Lamia de cabelos verdes. Depois de voltar a si, Lelin, que começou a suar frio, não pôde deixar de respirar fundo. Isso foi muito perto. Embora ele tentasse o seu melhor para superestimar o oponente, a sensação terrível de ter sua mente sendo arrebatada lhe deu um susto de repente. Este era o controle definitivo que uma linhagem de alto escalão tinha sobre uma de baixo escalão. Diante da grande diferença entre as fileiras, todos os esforços foram em vão. Você ousa se opor a mim? A grande matriarca não vai deixar você escapar, traidor da linhagem. A língua verde do fantasma da Lamia se bifurcou enquanto ela falava. Desculpe. Não tenho o hábito de obedecer a ordens que me façam perder a vida. Embora Lelin tenha se desculpado, ele não mostrou nenhum sinal de remorso em seu rosto. A serpente gigante Kemoin é uma criatura de nível 4. Ele precisa obedecer à linhagem de Lamia, que é de nível superior. Isso está profundamente marcado na herança da linhagem e não pode ser mudado. O fantasma do Lamia olhou para Lelin e perguntou, como você escapou? Como eu poderia saber? Lelin balançou as mãos. Na verdade, ele adivinhou que poderia ter uma conexão com sua linhagem. Não só a linhagem da serpente gigante Kemoin nele era extremamente pura, como também havia uma grande possibilidade de que, através da purificação do chip de Ie, sua linhagem diferisse do original. O que é isso? Tanasa olhou para Lamia com um olhar de curiosidade surgindo em seu rosto. O dono do osso do dedo. Apenas uma projeção de um fragmento de memória destruído, estilhaçado e indesejado. Lelin falou com desdém. Quando você descobriu? Depois de ver Lelin assim, o Lamia se acalmou. Eu sabia desde o começo. Lelin disse calmamente. Eu não sou alguém que sentaria e esperaria por recompensas. Eu só acredito em conseguir as coisas através do meu próprio esforço. Vendo como você tomou a iniciativa de vir até mim, não há como eu baixar a guarda. Francamente falando, Lelin basicamente acreditava na parte sobre a outra parte estar cansada de ficar no ninho do King Blood Vulture, mas ele não podia acreditar que seria tão chato e desesperador que alguém buscaria a morte. Anciente Magi tinha forte resistência mental e, além disso, ela era uma Warlock extremamente poderosa. Como ela poderia ser intimidada por um longo período de solidão? Talvez sua verdadeira intenção fosse sair ou capturar um corpo corpóreo com a ajuda de Lelin. Uma gigante Kemoin serpente Warlock que é suprimida pela antiga Lamia, foi definitivamente um alvo de primeira linha para tomar o controle. 440. Destruir no momento em que Lelin usou o osso do dedo Lamia e se fundiu com ele, seus fragmentos de memória restantes também se fundiram em sua linhagem de serpente gigante Kemoin, secretamente espreita dentro. Quando chegasse a hora certa, o mar de consciência da Lamia explodiria. Como Lelin poderia ser páreo para ela? Não era apenas a grande diferença entre eles em termos de conhecimento e experiência. O controle inato em termos de sua linhagem, bem como as questões de como ela tentaria obter domínio sobre ele, definitivamente colocariam Lelin à beira da morte. Tendo pensado nisso, a intenção assassina de Lelin em relação ao Lamia estava em seu ponto de ebulição. No entanto,
Ele não explodiu, mas sim fingiu que não sabia de nada. Ele esperou até que a Torre Magus fosse construída e, uma vez que seu subordinado mais capaz, Thanasa estava ao seu lado e aumentou seu poder ao máximo, ele então atacou seu território. Parecia que tinha sido uma boa ideia ser tão meticuloso. Caso contrário, seu oponente poderia facilmente ter cuidado dele. Vamos fazer uma troca. As escamas no rosto do fantasma Lamia desapareceram, retornando seu rosto ao de uma jovem. Seu rosto delicado e bonito encantou até a Thanasa, que também era mulher. Que comércio! A voz de Leylin era baixa. Ajude-me a encontrar um corpo de carne. Qualquer coisa está bem, desde que eles tenham a linhagem da serpente Kemoin gigante, e é melhor se for uma feiticeira. Em troca, posso dar-lhe todo o meu conhecimento. Embora você obtenha apenas uma parte do conhecimento que meu corpo principal possui, ela é uma feiticeira de sangue puro de nível 5. Apenas um pouco de suas memórias é o suficiente para fazer você encontrar ouro. Palavras calmas soaram da boca do fantasma Lamia, fazendo com que a respiração de Thanasa se tornasse áspera. Herança de um antigo feiticeiro de nível 5. Talvez até os magos Estrela da Manhã enlouquecessem de desejo por causa disso. O preço que ele tinha que pagar era uma mera feiticeira, e com apenas um pouco de esforço, ele poderia encontrá-los facilmente no clã Ouroboros. Aplaudir. Aplaudir. Palmas. Leylin aplaudiu, com um leve sorriso no rosto. Boa sugestão. Que ótima sugestão. Até eu estou tentado. Bom, você pode ir primeiro. As palavras do fantasma Lamia pararam no meio do caminho, e um olhar de fúria apareceu de repente em seu rosto. Você. Incontáveis correntes se apertaram, prendendo-o no lugar. Gênio da torre, use toda a energia armazenada e priorize as ligações. O objetivo é exterminar essa pessoa. Thanasa, me ajude. O rosto de Leylin mudou repentinamente e ele tentou desferir o golpe fatal. Grandes quantidades de nuvens de trovão foram produzidas, relâmpagos lavando o fantasma vez após vez, fazendo com que sua figura se tornasse ainda mais ilusória. Thanasa obedeceu à ordem de Leylin subconscientemente, e sua força espiritual da fase cristal emanou, reforçando as runas de ligação. Traidor. A grande matriarca não vai deixar você escapar. A imagem fantasma eventualmente se transformou em meio humana, meio cobra e sibilou, sua expressão incomparavelmente feroz. Vamos conversar sobre isso quando ela me encontrar. A expressão de Leylin era resoluta, insistindo constantemente nas runas e na formação do feitiço de ligação. A herança de um antigo feiticeiro de nível 5 era realmente muito tentadora, mas Leylin tinha suas próprias considerações. A outra parte era, apenas um espírito remanescente pode até ser a combinação de alguns fragmentos de memória. Quanto ela poderia se lembrar? E só por isso, ele iria trazê-la de volta e deixá-la tramar contra ele. Embora ele estivesse um pouco confiante em suas habilidades de intriga, Leylin não tinha certeza de que poderia conquistar essa aberração antiga, especialmente quando ela podia suprimir sua linhagem e era tão atraente. A antiga Lamia começou atraindo várias espécies de serpentes gigantes, e Leylin não queria, sem saber, deixar que suas sugestões afetassem sua mente. Para ele, era mais prático poder absorver coisas inofensivas. Todo o resto foi uma ilusão. Se você não morrer, nunca poderei ficar em paz. Leylin olhou para o fantasma Lamia atrás do vidro, um olhar determinado em seus olhos. Maximize a potência, runas de ligação operando em excesso de 120% da capacidade. Este é o ataque mais poderoso. Junto com a voz do gênio da torre, um raio vermelho espesso atingiu o fantasma. Rumble. A torre Magus começou a tremer, e finas rachaduras começaram a aparecer na área de ligação. A imagem fantasma da Lamia parecia ter perdido toda a esperança enquanto ela se dissipava no nada sob o raio vermelho. Pac! Um dedo com rachaduras por toda a superfície caiu no chão. Acabou. Thanasa soltou um suspiro de alívio e olhou para Leylin como se estivesse olhando para uma aberração. Isso é a herança de um antigo feiticeiro de nível 5. Na verdade você. Eu estava, é claro, tentado. Leylin balançou a cabeça, mas não foi a ponto de eu ficar confuso diante disso. Magos antigos têm muitos métodos. Eu não ousaria trazer um desastre esperando para acontecer comigo o tempo todo. Enquanto ele falava, o gênio da torre examinava constantemente o osso do dedo na sala de encadernação, feixes de luz elétrica movendo-se por sua superfície, varredura de nível inconcluída.
Nenhuma força espiritual remanescente encontrada. Nível 2 varredura completa. Nenhuma reação anormal encontrada. Varredura de nível 3 concluída. Extermínio total confirmado do espírito remanescente de Lamia. Raios vermelhos, verdes e azuis dispararam e examinaram o osso do dedo para frente e para trás, sem perder nenhum ponto. Uma faixa azul brilhou nos olhos de Lelin e ele esperou até que o AI-chip desse a confirmação final antes de emitir o comando. Abra a camada protetora. Show! O vidro temperado se partiu. Banhado em luz branca leitosa, o osso do dedo ligeiramente quebrado flutuou para a mão de Lelin. Embora parecesse um mero osso fragmentado, a alegria de sua linhagem da serpente gigante Kemoin disse a Lelin que no momento em que ele digerisse esse osso, sua linhagem se tornaria tão pura que seria inimaginável e poderia até ser capaz de ajudá-lo a avançar. Se o mentor, Gilbert, soubesse disso, ele imediatamente brigaria comigo para obtê-lo. Que laços temos como parte do mesmo clã, nossa relação mentor-aluno ou ética não significaria nada. Lelin suspirou por dentro. Se não fosse pelo isolamento de sua torre Magus, ele não ousaria tirá-la agora. Embora seja melhor se usá-lo agora, tem muito valor de pesquisa. Além disso, Lelin olhou para os dados, gravados pelo AI-chip, atividade da linhagem do corpo hospedeiro aumentando. Período de maturação da linhagem estimado em 124 anos e 4 meses. Embora fosse apenas um contato físico com sua pele e as ondas e radiação de energia do osso do dedo, teve o efeito lendário de Lamia, permitindo que a linhagem de Lelin amadurecesse em grande quantidade. Com base na situação, nem preciso absorver o osso. Posso fazer uso da radiação para aumentar a taxa de maturação da minha linhagem em quase 10 vezes. Parece que vou precisar ficar na Torre Magus o máximo possível de agora em diante. Lelin tocou seu queixo e ordenou ao gênio da torre, guarde bem o osso do dedo Lamia. Armazene-o com base em todos os procedimentos para materiais especiais de grau 1. Entendido, mestre. A pequena elfa rapidamente pegou o osso de Lamia e desapareceu. Não havia outra maneira de contornar isso. Bloodline e Alox eram extremamente sensíveis a este tipo de item. Se Lelin trouxesse com ele, sem contar Lucian e os outros, Gilbert definitivamente sentiria isso. A única maneira era fazer uso das poderosas habilidades de isolamento de energia da Torre Magus e ocultar as ondulações de sua aura. Depois de cuidar de todos esses assuntos, Lelin olhou para trás e revelou um sorriso gentil para Tanasa. Tudo bem. Tanasa, seja bem-vinda. Depois de passar por um assunto tão secreto juntos, ele evidentemente teve um relacionamento melhor com Tanasa. Aproveitando a oportunidade, Lelin convidou Tanasa para dar uma olhada em sua Torre Magus. Olhando para Tanasa, que estava imersa enquanto olhava para a Torre Magus construída com materiais de primeira qualidade, o canto dos lábios de Lelin se curvou em um sorriso. Posso saber mais sobre o seu passado? Lelin perguntou sobre o passeio pela sala de estar, onde o gênio da torre fez alguns fantoches entregarem chocolate quente e sobremesas para eles. Já que agora estou com o mestre, não tenho nada a esconder. Tanasa segurava a sua caneca com as duas mãos e parecia aflita, como se estivesse imersa em alguma memória. Eu sou das terras Madi, na floresta lunar negra na região oeste do continente central. Lelin ouviu atentamente. Era apenas mais uma história sobre lucros, mulheres e outras coisas que davam origem a sangue e ódio, que ele conhecia. Ele aprendeu o nome do inimigo de Tanasa. Alguma família grande da aliança, Cítara da Lua Crescente. Sim. Se o mestre pudesse se vingar em meu nome e extinguir a família Swain, meu corpo, espírito e tudo mais pertenceriam ao mestre. Tanasa prometeu, parecendo determinada enquanto entregava seu juramento. Depois de ouvir a história de Tanasa, Lelin não concordou imediatamente, mas mergulhou em pensamentos profundos. Crescente Monze ter aliança era uma pequena organização no continente central, mas desde que ele tinha ouvido falar dela antes, definitivamente havia um Morningstar Magus no comando. No entanto, aquele Magus não era da família Swain, então havia uma maneira de interferir nisso. Posso concordar com isso, mas pode levar muito tempo até então. Tu precisas estar preparado. Lelin observou os olhos de Tanasa atentamente e falou devagar. Tanasa passou os dedos pelos cabelos atrás da orelha, com um sorriso irônico nos lábios. Eu entendo. Já estou muito feliz que o mestre concordou. Lelin ficou surpreso. Parecia que esse era seu único desejo. Tudo bem. Quanto à sua identidade, ainda não tenho como resolver esse problema.
Receio que você precise ficar fora de vista ou voltar para a Terra Esquecida. Você tem algum plano? Ellie perguntou. Ela baixou a cabeça e ponderou sobre isso. Ainda tenho algumas coisas para cuidar na Terra Esquecida. Tudo bem. Leilin assentiu. Mais uma coisa. Na Terra Esquecida, existe uma tribo kobold. Vou precisar da essência de sangue dos mais fortes, ou seja, nível 3 ou superior. Dizia-se que os kobolds tinham a linhagem do grande dragão gigante, e Leilin estava muito interessado nisso. Isso não é um problema. Existem muitos poderes com conflitos entre si dentro da Terra Esquecida. Batalhas são comuns. Tanaz assentiu e concordou.